tomei um cafezinho no presente com o personagem aqui no palco. Aí virou passado, né? Quando vira passado, eu vou lá no passado e vou fazer juízos sobre a minha vida presente. Pô, o café é gostoso, o café é ruim. Se eu vejo que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, eu quero jogar aquele passado pro meu futuro. Eu falei, pô, gostoso aquele café que eu provei lá no podcast. Pô, vou jogar ele pro roteiro da minha vida. Quando eu for no mercado, eu vou comprar aquele café. Então parece que são 3 pessoas vivendo, né? Uma no presente, uma no passado, que já é filosofia, tá vendo? Porque é vida mental. E uma no futuro, que também é filosofia. A vida do roteirista, que está imaginando uma vida. A Terra, a natureza desse cara, é a memória humana, que está lá no passado. A natureza do outro é o futuro, que é a Terra da imaginação. Ele está imaginando uma vida. E a natureza desse outro cara, do personagem no mundo, é o cara que vai executar aquilo que ele achou bom e aquilo que ele planejou. Quando a gente consegue unir essas 3 pessoas, a gente tem a tal da unidade da personalidade, que são essas experiências que eu falei, né? Cara, porra, eu fui quem eu deveria ter sido. Isso aí é bom pra caramba, né? Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Faz uma voz bonita. Voz bonita. Boa noite, Lara Branca. Aí sim, já contextualizou o nosso assunto, né não, Arthurzito? Com certeza, e o nosso assunto hoje é sobre oratória, né? Falaremos. Deixe-me melhorar minha voz para Olha falar só. sobre oratória com estas duas maravilhosas. Vamos falar hoje com Giovanna Piacentini, que é advogada, especialista em oratória e argumentação jurídica. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, muito boa noite. Estou imensamente honrada com esse convite. Espero contribuir aí com vocês nesse assunto tão importante nos dias de hoje. Não tenho dúvida de que vai. E a queridíssima Carol Newman, que é fonoaudióloga, especialista em oratória digital. Bem-vinda, querida. Queridos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Eu adoro esse assunto. Sou suspeita. Nós adoramos, querendo ou não, porque comunicação é a nossa praia aqui, né? O nosso cotidiano. E eu acho que nós podemos começar para já partirmos da mesma página com algumas definições, trabalhar aí com alguns conceitos mais propriamente. O que é que eu posso chamar de oratória, Gi? O que é oratória? Do que nós vamos falar hoje? Oratória é um conjunto de ferramentas e técnicas por meio das quais uma pessoa consegue, falando, seja para uma pessoa ou para várias pessoas, atingir o objetivo da comunicação. E esse objetivo, ele é pré-definido. Então, você pode falar em público utilizando técnicas de oratória para vender, para emocionar, para persuadir. Tudo vai depender daquele objetivo que você se propôs. Então, você precisa fazer com que as pessoas te entendam, te ouçam, né? Captem a atenção, você precisa captar a atenção das pessoas, você precisa convencê-las, emocioná-las e conseguir atingir este objetivo, que é o objetivo que você definiu antes da fala. Existe alguma diferença que a gente poderia apontar aí entre oratória e retórica? A retórica é a construção dos argumentos. Então, oratória não é só a voz. Oratória... Não é só falar em público. Não é só falar em público. Um exemplo para a gente classificar isso muito bem. As pessoas têm o hábito de acreditar que se a pessoa ela sobe num palco e ela fala para um microfone, não gaguejou, não tremeu, não saiu correndo, né, Carol? Já fala bem em público. Isso não é verdade. Às vezes todo mundo terminou dormindo. Exatamente. É. Quantos professores nós tivemos na faculdade que falavam por horas, não saíam correndo e a gente não se lembra de absolutamente nada do que foi dito? Não entendemos, não compreendemos, não somos memoráveis. Então, às vezes, as pessoas falam as coisas e elas não são memoráveis. Aquilo não fica na minha memória. Eu não executo algo a partir daquilo. Então, essa pessoa só não tem vergonha de falar em público. O que não significa que ela fale bem em público. Que ela seja uma boa oradora, de fato. Então, são coisas diferentes. Carol, você acha que a gente tem falado tanto sobre oratória hoje em dia? Por quê? Oratória é a habilidade do milênio. Eu acho que depois da pandemia,
o boom tecnológico que tivemos, não dá para voltar atrás. Com lives, né? Com... Não é só o digital ali, pelo digital, pelas redes sociais. Eu acho que a pandemia também aproximou a tecnologia. Então, empresas tiveram que colocar seus colaboradores fazendo lives e se reunindo pelo Zoom e falando de frente para uma câmera. Eu acho que é a habilidade do milênio. Quem não dominar a oratória, as vai ficar pra trás. Eu queria falar estafadado ao fracasso, mas é quase isso, né? Eu acho que é bem isso daí. Quem não dominar a oratória tá fadado ao fracasso. Porque é a boa oratória que é o combustível para você alavancar a sua carreira. Se a gente pensar de 10 anos para cá, aconteceu um movimento histórico que foi o ingresso da massa, ou seja, de um maior número de pessoas nas universidades por conta dos programas de governo. Então, antigamente, nós tínhamos poucos advogados, poucos engenheiros, poucos médicos e, consequentemente, nós tínhamos muito mais pessoas no trabalho braçal. Quando essas pessoas entram para a universidade, a gente passa a formar, por exemplo, de advogados, um Allianz Parque por ano. Nossa, Você muita tem gente. que conseguir se diferenciar no mercado de alguma maneira. Todos esses profissionais. Porque eu não tenho como, quando eu vou te contratar, acessar quantos livros você leu, qual era a sua nota na faculdade. Eu não tenho como acessar o seu conhecimento. Como é que eu sei se você é bom? Como é que eu sei se você é boa? Por meio daquilo que você comunica pra mim, daquilo que você sabe. Então não adianta você ser bom se você também não conseguir demonstrar que é bom. A autoridade é percebida. E ela é percebida por meio daquilo que eu sei expressar, ou seja, da comunicação. Um grande erro que eu vejo hoje em dia, e você vai concordar comigo, quando as pessoas elas estão inseguras no lugar de comunicação, no lugar de trabalho, fazendo o que elas fazem, o que é que elas buscam? Conhecimento técnico. Então, eu vou fazer mais uma pós-graduação. Sempre digo isso, eu vou perfeito. fazer mais um mestrado. Vou ler mais um livro. Vou fazer só mais um curso. E não é isso. Com o que você já tem, você já é bom. Você só precisa saber mostrar isso daqui. De repente, pegar este tempo investido, essa verba, e colocar na oratória, em habilidades que vão te diferenciar das outras pessoas, já vai ser um baita diferencial na sua profissão. Inclusive, Carol, muitas pessoas perdem oportunidades de trabalho por não saberem se comunicar, né? Então, quantas pessoas, às vezes, que almejam, né, um aumento e não conseguem chegar para os seus próprios líderes, né, e conversar, né, se comunicar, se expressar, saber mostrar, né, o valor do seu trabalho, não é verdade? Eu tenho uma frase, adoraria que fosse minha, mas não é, que é: existem 3 coisas na vida que não voltam jamais: a palavra falada, a pedra lançada e a oportunidade perdida. Exato. Partindo do princípio que a palavra falada também pode ser uma pedra lançada, nos resta a oportunidade. Ela não volta mais. Se a pessoa não souber aproveitar essa oportunidade, passou. E é o que a gente mais vê hoje. Giovana está aqui comigo de prova. Muitas pessoas qualificadas, éticas profissionalmente, com resultado, sendo engolidas no mercado de trabalho por outras que saíram da faculdade agora e se comunicam bem. Sim. E falam bem e não têm o medo da câmera. Porque até numa entrevista de emprego ou quando você está se vendendo, pensa a diferença. Eu estou aqui conversando com vocês hoje e estou falando sobre oratória. E se eu estivesse aqui falando sobre o mesmo assunto assim? Então, gente, porque a oratória, ela é muito importante. Aí vira a cabeça, aquela voz de menininha. Gatinha do Shrek. Quase querendo voltar pro útero da mãe. Então, você volta pra posição fetal, né? Os ombros lá na frente, sem postura. Isso aqui muda completamente a percepção que vocês têm da minha autoridade. Do quanto eu domino. Aí, se eu estou falando assim, e a Carol tá aqui do meu lado aqui, ó. Olhando pra câmera, olhando pra vocês, fazendo contato visual, impostando a voz... Não tem como você não achar que ela é uma autoridade maior. Entende? Você pode ter lido mais livros, ter feito mais mestrados e doutorados. Exatamente. Sim. E isso não vai garantir que eu tenha um espaço no mercado. O que vai garantir que eu tenha um espaço no mercado é conseguir comunicar o que eu sei. Ainda que seja menos que o outro. Perfeito. A voz, né, Carol? A voz é muito emocional, então a voz embarga, a voz trava. A pessoa tá falando baixinho. Muitas vezes é porque ela não tem segurança, ela não tem a técnica, ela não sabe. Às vezes não é uma patologia, né, Carol? Não é. A grande maioria das vezes não é.
A grande maioria das Eu vezes. tenho uma aluna, me doeu muito o coração quando ela me contou isso. Ela falou assim, Lara, eu trabalho numa empresa muito grande, falou o nome da empresa. Eu sou a melhor tecnicamente. Eu sou a que está lá há mais tempo. Eu não tenho sombra de dúvida de que eu sou a melhor. Mas eu não consigo subir de cargo, porque eu não sei me comunicar com as outras pessoas. Sabe por quê? Comunicação é julgamento. Eu te julgo, você me julga, nós julgamos o Arthur, nós julgamos você. É assim que funciona. A gente não quebra esse padrão. A vida trata melhor quem se apresenta melhor. Vale para roupa e vale para oratória. Sim. Exatamente. E vale para oratória. Exatamente. São os aspectos que chegam aos outros primeiro, né? A ponta de cima do iceberg. Às vezes a gente tá aqui cuidando da parte de baixo do iceberg, deixando de lado aquilo que tá chegando às Tá, pessoas. mas isso é um dom ou é um treino? É possível que, claro, tem pessoas que nasceram com uma característica mais falante, assim, são mais sanguíneos, vamos Ou botar com uma assim, voz né? bonita. Uma voz Sim. elegante, assim, né? Será que isso se treina? Olha, a Carol conhece a minha história, a Lara também. Se fosse dó, não estaria aqui. Eu tinha pavor de falar em público. Eu tropecei no fio do som. Desliguei o hino nacional na frente de mais de 300 pessoas, inclusive o prefeito da cidade, de tão nervosa que eu ficava. Qual cidade? Lá em São José do Rio Preto, onde eu moro. Que alegria que é voltar para São José do Rio Preto e falar, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Então, pra mim, sempre foi técnica. Embora eu acreditasse lá atrás que era dom. Eu era a pessoa que fazia a maior parte do trabalho, da faculdade, o trabalho em grupo, pra não ter que apresentá-lo. Esses dias postei uma foto no meu Instagram da minha apresentação do TCC. A arguidora sim, eu falando a arguidora sim, o orientador com a mão no pescoço, desesperador. É técnica. E sempre foi, trazendo um pouco da história, Demóstenes, lá na Grécia Antiga, ele era gago. Olha E ele só. queria ser político, ele queria ser respeitado. E aí ele começou, uma vez ele foi fazer uma apresentação, ele foi vaiado, ele voltou para casa, raspou o cabelo, porque antigamente, se você raspasse o cabelo, você não era bem visto pela sociedade. Então ele raspou o cabelo para ele não sair na rua. E ele ficava em casa só treinando oratória. E, claro, né? Graças a Deus nós temos métodos muito melhores hoje, né, Carol? Mas Sem precisar raspar o cabelo. Sempre Mas tem hora que dá vontade de raspar o cabelo. Mas ele colocava pedras na boca para que ele conseguisse falar melhor, melhorar a dicção dele. Pensa bem. Pedras na boca. E ele Caramba. corria para melhorar o fôlego. Ele tinha um tique aqui no ombro. E aí ele colocou uma espada e ele falava de frente pro espelho. Se ele mexesse isso demais, essa espada fazia um corte. Nossa, métodos brutos, né? Métodos brutos, mas foi a forma que naquela época ele encontrou de desenvolver a oratória dele. E desenvolveu. Ele é, até hoje, considerado um dos maiores oradores da história. Então, é treino, não é dom. Ter facilidade de falar não significa falar bem, é o que nós falamos. Às vezes a pessoa só não tem vergonha. Mas será que eu vou me lembrar do que ela disse? Será que ela consegue emocionar um público? E aí, além disso, aqui a gente entra com duas pessoas que são as pessoas que mais sofrem por não desenvolver a oratória. Primeiro, aquele que acha que só precisa de curso de oratória, desenvolver oratória. A pessoa que tem medo de falar em público, ou seja, a pessoa que fica insegura, não é só ela que precisa. A pessoa que já fala, que já não tem vergonha, ela também precisa aprender a técnica. Ela também tem o que lapidar. Eu e Carol temos o que lapidar. Certamente, Se nós formos, todos nós. a hora que nós formos nos assistir, nós vamos falar, ó, isso aqui precisava ser melhor. Isso aqui eu não podia ter falado dessa forma. Então, é uma lapidação diária. Esse tipo de pessoa, ele sofre porque ele nunca vai procurar o curso. E quem tem a dificuldade, acha que nunca vai conseguir desenvolver, porque é dom. Então, essas duas pessoas ficam num looping. E elas não vão atrás de desenvolver. É habilidade, né, Carol? 100% treinável. E, Carol, quando nós falamos em oratório, eu até brinquei aqui no começo do programa, falando da voz e tudo mais. Mas, assim, eu tenho consciência de que não se trata apenas de voz. Quando eu falo em oratória, que elementos estão envolvidos, além do mais, talvez o primeiro que vem à nossa cabeça, que é a voz? Boa pergunta. A voz, ela chega antes mesmo, porque a voz, ela é um abraço sonoro. Então, eu tenho a capacidade de deixar memória em você pela minha voz. Sim. Eu tenho, antes de tudo isso, eu faço uma relação da comunicação, da oratória, com um presente. Nós queremos entregar para o outro um presente. Eu não posso chegar aqui hoje, na presença ilustre de vocês, e
decidir aqui o que eu vou falar. Eu me preparei. Só que para entregar esse presente, eu coloquei todo o meu conteúdo dentro de uma caixa. Aqui, isso daqui precisa estar organizado, precisa estar sucinto, precisa estar específico e precisa ser generoso. Depois que eu coloco o conteúdo dentro da caixa, eu venho com a caixa, que eu dei a analogia, que eu relacionei com o corpo. Ninguém quer receber um presente num saco de pão amassado. Milinguido. Um saco de pão dormido de ontem. Ó, toma esse presente pra você. Não, a gente quer um corpo seguro. Depois do corpo, eu tenho a fala, que é muito diferente de voz. E eu lembro que quando eu estava na faculdade de fonoaudiologia, a gente tinha essa dúvida. Fala é o jeito que você diz os sons das palavras. E voz é o som que sai da sua boca mesmo. É o que te torna único. A sua dicção tem que ser precisa. Você não encontra nenhum orador hoje que tem fala embolado, que come palavra, que come letra. E o final de tudo isso, que é o laço desse presente, é a voz. Que é aí que carrega toda a emoção do seu discurso. Esses 4 pilares eu considero como de boa oratória. Clareza nas ideias, um corpo que comunica segurança, uma fala que atrai e uma voz que encanta. E o cara que já tem uma voz horrível, de natureza. Já viu que tem gente que tem uma voz feia? A pessoa vai falar com você, vem aquele cara grandão, maravilhoso, potentemente, e fala, bom dia, tudo bem? Então, isso era até uma coisa que eu queria perguntar. A pessoa que tem voz muito fina, por exemplo. Você pega aquele Spider lá do... Anderson Silva. o Anderson Pega Silva, lá, por com exemplo. esse exemplo, né? Sim. E o cara, pô, um brutamonte lá, exatamente. com a vozinha fininha. Eu Isso tenho tem uma história. Tem como melhorar isso? Eu Isso é tenho do uma timbre história dele, que vai te não interessar. Eu tenho uma história que vai te interessar. Há bastante tempo atrás, 2016, 17, 18, não lembro bem, eu trabalhava numa rede de televisão. E era Olimpíadas. Essa época de Olimpíadas, uma correria, enfim. E eu atendia narradores, comentaristas e apresentadores dessa TV. E Anderson Silva foi convidado para estar na bancada como convidado, né? Comentarista, essa é a palavra, como comentarista. E eu lembro que eu precisei entrar no estúdio para falar com o meu apresentador. Falei, olha, preciso que você faça isso, coloque a voz, lembra da postura, tudo que eu disse aqui sobre os pilares da oratória. E ele estava do meu lado. Ele estava na frente, como se fosse você. Eu falei com o meu apresentador e o Anderson Silva aqui. Na hora que eu terminei de falar para ele, o Anderson falou assim comigo, e eu? Aí eu falei, vixe. O que é que eu vou falar? Por quê? Eu sabia que era uma grande brincadeira, faltava 5 minutos para começar o programa e tal. Aí eu falei, você tem alguma queixa? Ele falou, todo mundo que eu converso diz que a minha voz é fina. O que você acha? Aí eu falei, o que você acha? Não me incomoda. Eu falei, se não te incomoda, não vai me incomodar também. Tipo, saí pela tangente ali. Sim. O que acontece com o Anderson Silva, até onde eu sei, ele não foi meu cliente, essa foi nossa única conversa. Quando você, Arthur, tinha 12, 13, 14 anos, a sua voz não ficava fina, grossa, fina, Sim. grossa, fina, grossa. A gente Adolescente chama isso é de terrível. muda vocal. E provavelmente Anderson Silva não passou por essa muda vocal. Só que hoje, ele tem benefícios com essa voz. Então, ele não tem motivo pra tirar. Lembra daquela propaganda do Burger King que ele fez? Que ele usava. Você lembra dessa propaganda? Não, realmente Você não lembra? tô... Lembro. Gente, uma propaganda do Burger King que ele falava com a voz fina. O ponto central da propaganda era a Anderson voz... Silva com a voz fina. Aham. Nossa, eu vou mandar pra vocês depois. Mas ele tem benefício com isso. Virou a identidade dele. O pessoal realmente lembra Sim. dele por conta disso também. Mas é porque ele é o Anderson Silva. Exatamente. Esse é o ponto. Essa é uma grande ambiguidade. No início, você tem que se encaixar para ser ouvido. Depois, quando você é autoridade no assunto, você pode falar do jeito que você quiser. Eu tenho certeza absoluta que falaram muitas vezes com a Shakira, para de cantar que você não tem vez na música. E hoje ela é o que é. Uhum. Então, no início, você precisa saber as regras de oratória. É que o grande problema que a gente vê é que as pessoas, elas sempre pegam a exceção. E elas acham que elas são a exceção. Não, você não é a exceção. Você é a regra. A chance de você ser a exceção é mínima. Trabalhe como a regra. As pessoas precisam aprender essas técnicas, elas precisam desenvolver. Vira e mexe, aparece alguém lá pra mim. Mas você fala que tem que se vestir bem. Mas fulano de tal veste moletom. Aí eu falo, então, mas ele veste moletom porque ele é o fulano de tal. Ele não é o fulano de tal porque ele veste moletom. Exatamente. Entende? Então, eles invertem a ordem, né, Carol? Só que disso também tem um gancho importante pra gente tirar.
que é a questão das pessoas acharem que oratória é elas caberem numa caixa, que todo mundo precisa falar igual. Então você não tem identidade. Nós vivemos esse tempo na oratória, que o orador era o locutor de rádio, Sem com nenhum aquela sotaque, voz que eu não sabia maravilhosa, de onde ele zero vinha. sotaque, exatamente. Não é isso que é a oratória. Aliás, hoje em dia, isso muito pelo faz contrário. a pessoa parecer um robô. Exato, um robô. Então, quando nós trabalhamos oratória, o nosso objetivo é extrair a máxima potência da sua comunicação, do seu jeito de comunicar. Então, você não perde a identidade, senão a gente fica todo mundo igual. Essa identidade é importante, o seu sotaque é importante. Ah, Giovana, mas qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é você usar uma frase, de repente, ou usar uma palavra que lá na Bahia significa uma coisa e aqui significa outra. Então, se você vai usar alguma palavra regional, é importante que você diga o significado dela. Olha, lá na minha terra nós chamamos isso de tal coisa. E aí eu simplifico isso e demonstro, exemplifico, na verdade. Mas qual que é o problema, assim, do sotaque? Porque a gente sempre fala disso. Não, o problema do na sotaque TV é nenhum. tem aquela coisa que, você tem que ter o sotaque de São Paulo. Não, Porque São então- Paulo não tem sotaque. Não, Eu acho- falou que São Paulo não tem sotaque. Não, mas e é o se que você fala. é daqui e acha que não tem sotaque, Não, pelo amor de Deus, né? enganaram você. Enganaram você. Sabe Tem por sim. quê? O sotaque não tá na boca de quem fala. O sotaque tá no ouvido de quem Aí, ouve. quem fala é paulista, que não tem sotaque. Aí, tá vendo seus paulistas aí, ó? Estão tudo cheio de sotaque, seus mano aí. É tudo mano. E tem gente que tem muita facilidade de pegar Tem, sotaque, tem. né? Eu ficava 15 dias em Goiânia, meu pai falava, você já tá falando cantado, viu? eu já A tava gente falando canta cantado. mesmo. Então é muito de realmente respeitar a identidade. Não é todo mundo quadradinho, no mesmo lugar, da mesma forma. No mesmo quadrado, né? Não, muito pelo contrário. É realmente potencializar características que você já tem. Aquilo que é muito bom em você, vamos potencializar. Aquilo que precisa ajustar, vamos ajustar. Pra lapidar essa comunicação. Perfeito. Com relação à questão do sotaque ainda, especificamente, eu digo isso porque quando eu comecei a falar na internet, as pessoas falavam muito pra mim. Você é de Goiânia? Você é de Minas? Você é Todo de mundo Goiânia? gosta Você é do de Minas? sotaque fofo de Goiânia. falando piqui. Muita gente gosta, piqui, exatamente. Tomate, né? Não, Tem quem essas não coisas. gosta errado. Você mas de casa, assim, você não gosta, você tá não, no eu chat já aí falando. recebi- Ai, não gosto do sotaque da Você tá Sofá. errado. Eu já, não, máximo, eu já sofá. recebi detração, hate por causa de sotaque. Nossa. E assim, de pessoa que caiu lá de paraquedas. Tipo, se você é professora de português, então pelo menos aprende a falar. Sabe assim? Mas o que é que eu percebi quando eu comecei a dar atenção para essa questão do sotaque? Uma coisa é o goiano que fala como eu. Eu sei que eu tenho sotaque. Outra coisa é o goiano que fala com um sotaque muito mais carregado que o meu. Sim. Por exemplo, porque aí nós chegamos lá e aí fulano diz pra mim que… Parece que a pessoa tá contando uma piada o tempo inteiro, entendeu? E às Aham. vezes não é. Eu não digo isso só do sotaque goiano. Estou falando de todos os sotaques. Sim. Eu sei que não existe uma régua pra isso. Eu não quero colocar vocês nessa batata quente. Eu só quero saber a opinião de vocês. Um pouco de sotaque me parece algo bacana, inclusive, assim, pra quem tem. Faz parte da Individualidade. identidade Mas da É. pessoa. eu tenho critérios para Mas trabalhar com você sotaque. pode até- Eu tenho critérios. Eu tenho 4 critérios. Primeiro, quando é que você deve trabalhar o seu sotaque pensando em reduzir, não é eliminar. Porque quando a gente elimina sotaque, a gente tá mexendo na identidade da pessoa. Exato. Exatamente. Perfeito. Identidade. Quando é que você deve fazer isso? Quando as pessoas não entendem o que você fala. Isso. Então, ponto. Ok. Pra ter mais tem um clareza. problema. Sim. Segundo, quando você está em desvantagem profissional. O que significa isso? Eu, muito mineira, me mudei para Nova York e as pessoas lá não acreditam no que eu falo e eu estou em desvantagem profissional. Por causa do meu sotaque, por causa do meu sotaque latino, por causa do meu sotaque do inglês, por exemplo. Preciso resolver. Terceiro, se você trabalha na televisão, gente, seu chefe mandou. Se você é jornalista e vai falar sobre o trânsito da Paulista, você não pode ter um chiado de carioca. Você precisa ter autoridade sobre o que você fala. Senti um pouco Porque senão ofendido. fica incoerente. Ele é carioca. Fica É, incoerente. carioca. E um último critério que me apareceu recentemente. Eu tô muito inserida no mercado digital. Então, hoje em dia eu atendo grandes experts e especialistas que vendem para o Brasil inteiro. Esse é um 4º critério. Se as vendas estão concentradas em alguma região do país. Isso é muito cruel até, inclusive. Eu tenho o caso de uma médica nordestina, e nem quero entrar aqui nessa seara, que não vende para Sul e Sudeste. Ela não vende para Sul e Sudeste. Pelo sotaque. E a gente acredita que seja pelo sotaque.
Olha, De repente um preconceito Então, ali. sim. isso é desvantagem profissional, mas eu tenho numericamente, pela plataforma de vendas, que ela não vende. Então, o que é que tem ali? Se a gente reduzir, será que ela vai começar a vender? Ou a pessoa enfrenta a bronca. Exatamente. Então, o problema é seu que não quer comprar. Ou ela sucumbe àquilo. Mas Existe o partindo caso- do princípio o que a caso responsabilidade oposto? da comunicação sempre é nossa, nossa. acho que você tá E sendo existe algum caso oposto, assim? Imagino, sei lá, o cara é ator, então ele vai interpretar um Sim. personagem e aí ele tem que Sim. adquirir aquele sotaque. Sim. Como é que Durante funciona pra muito isso? tempo, aqui em São Paulo mesmo, eu trabalhava com os atores da Malhação. Malhação, historicamente, era no Rio de Janeiro. Então, os atores de São Paulo, selecionados, tinham que passar comigo Aham. pra pegar o chiadinho carioca e ir pra lá. Ai, mas eu não acredito nisso. Todo mundo que interpreta goiano ofende os goianos. Nunca fica um sotaque bom, porque claramente, olha, essa pessoa está fingindo que tem esse sotaque. Ela não O pessoal tem. que imita baiano, carioca. mineiro. É. E é importante pensar no público também. Porque, por exemplo, qual é o objetivo de uma pessoa que fala como o sotaque que você disse anteriormente? Se ele é de fato um comediante e se ele quer ser identificado dessa forma, isso pra ele é extremamente positivo. Sim. Ah, sim. Entende? Então, quem é o público? Com quem você fala e com que esse público conecta? A sua comunicação tem que ser direcionada para esse público. É o que a Carol disse. Você é sempre responsável pela comunicação, porque é você quem leva a comunicação. Então, pensa comigo o seguinte: as pessoas que estão nos assistindo hoje, eu sou responsável por elas entenderem o que eu estou dizendo, porque eu tive tempo de estudar este público. Entende? Eu sei quem assiste. Eu consigo ter ideia. Eu sei, por exemplo, qual é a capacidade, qual é o entendimento cultural, a capacidade intelectual. Então, isso tudo é ajustado. É diferente se a gente for falar de oratória para uma criança de 7 anos Sim. e for falar de oratória na Brasil Paralelo. Entende? Então, eu é que tenho que saber fazer esse jogo, essa modulação. dança, essa E faz parte do modulação. próprio trabalho da pessoa. Você pegou um humorista, por exemplo, né? Aí o cara vem da Exatamente. quebrada, ele já carrega também aquele sotaque Sim. da quebrada, porque ele se identifica com aquela origem dele e o público também se identifica com isso. Então faz parte da construção do personagem dele também. Exatamente. Exatamente. Agora, só pra gente fechar aquele assunto, porque eu penso que interessa muito a quem esteja ouvindo. A voz tem conserto ou não tem, no fim das contas? Eu tô Vamos pensando. parar Anderson Silva, longe. voltemos. Voltemos ao Anderson Silva. Sim, tem. Tem. Tem conserto, sim. Existem exercícios vocais. Eu acho que o Arthur perguntou quem tem voz muito aguda. Voz muito aguda descredibiliza a pessoa. Uma voz de gralha, assim, sabe? Existem muitos Voz chata. nomes. voz chata. A Voz baixinha chata é muito também, chata. aquela Baixinha. infantil, Existem né? Ainda exercícios. joga uns diminutivos no meio, aí acabou. Exato. Existem exercícios, dá pra mudar. Não vou te deixar com a voz da Ivete Sangalo, nem te deixar com a voz do William Bonner. Mas a gente consegue melhorar o que está aí. Pô, eu queria ter a voz do Fábio Gurgel. Eu não vou ter... Pô, Nossa, o Fábio Gurgel ele tem um vozeirão, tava né? caladinho. De repente, ele... É um grande prazer estar aqui. Nossa senhora, rapaz, que Um vozeirão. abração, né? É uma atenção, né? Mas Mas então, dá. há Sim, conserto. sim, sim. O contrário também, mulheres que têm voz muito forte, de repente, que ocupa muito espaço. Também. Sim, sim. Dá pra dar uma suavizada. Dá. A voz... A Giovana tá aqui e vai concordar comigo. Voz é o som que sai da sua boca, sim. Mas você consegue moldar, modular, sabe? Aveludar essa voz. Não é só o som que sai de qualquer jeito. Se você projeta no lugar certo, você tem uma voz. Nós temos vários tipos de vozes. É A voz que você fala com a emocional Maria também, é né? uma, que você fala comigo com é certeza. outra. Com o cachorro é outra, né? Com o marido é outra. Então, a gente vai trocando. Quando você tá inseguro e você não tem muita noção do espaço, uma voz. é outra. Exatamente. Então, por exemplo, a voz que eu falo aqui hoje não é a voz que eu converso com você. Não. a gente Entende? Eu conversa tenho em uma outra voz muito mais leve. Aqui não, aqui eu tô impostando essa voz. Eu realmente tô colocando ela para ela transparecer, para ela transmitir essa autoridade. E tem muito da emoção. Como é que eu falo no telefone com uma pessoa e eu sei se essa pessoa tá triste? Ah, eu tô vendo que parece que você não, tô vendo pela sua voz que você não tá muito bem. É. Como é que eu tenho essa informação? Porque a voz muda de acordo com a voz diz emoção, né? muito, né? Sim. Exatamente. Você estava comentando, Carol, a respeito da dicção, né? E eu me lembrei, por exemplo, do meu pai, ele sempre foi muito fã de Frank Sinatra, né?
E aí, naquela época, não tinha internet, não tinha como você pegar as letras das músicas e tal. E ele ouvia, só de ouvir, ele sabia cada palavra que o Frank Sinatra disse naquela música, porque o Frank Sinatra, ele conseguia, ele abria a boca melhor pra falar, ele falava cada palavra pausadamente. Então meu pai aprendeu a cantar só de ouvir. E tem um monte de artistas aí que são artistas talentosíssimos, é verdade e tal, só que você acaba não entendendo direito o que o cara tá falando, entendeu? Tá cantando a música errada até hoje, né? Qual que é a importância da dicção além da oratória? Fundamental. A clareza na dicção me transparece uma clareza de pensamento. Se eu sou claro na boca, subentende-se que eu também sou claro na organização das minhas ideias. Mesmo que não seja, né? Olha a Lara, mesmo que não seja, olha a Lara, maravilhosa. E é uma leitura que a gente consegue entender mesmo se nós não estivermos ouvindo. Sim, Então, a essa leitura clareza labial, né? na dicção confere a ela mais autoridade. Por quê? Se é claro aqui, é claro aqui. Isso envolve falar… Pode falar, Gi, Não, desculpa. eu acho que você vai falar exatamente o que eu ia falar agora. Então você leu fale meu você. pensamento. São suas palavras. A confusão que as pessoas fazem sobre as palavras difíceis serem uma autoridade, de alguma forma. Isso não existe. E vamos voltar a falar da identidade. Advogados, né? Eu falo muito para advogados, falo com advogados. Então, eles têm muito essa dificuldade do juridiquês. Não, para parecer que eu sou um bom advogado, eu tenho que falar latim. Eu tenho que falar difícil. Não, Termos você tem que falar rebuscadíssimos. termos rebuscadíssimos. Aí eles acham que o latim que eles falam com o juiz e não sabem pronunciar muitas vezes é o mesmo latim que eles vão falar com o cliente. Aí o Nossa. cliente entende eles latindo, né? Não é latim, é latindo, porque não entende o que eles estão falando. Então, assim, existe identidade nisso. Eu vejo a Lara falando. A Lara, tem hora que eu estou assistindo os stories dela, que eu tenho que pegar um dicionário e falar, eu preciso aprender essa palavra. Essa palavra é muito bonita, entende? Amigas, é muito figura. Mas é verdade. Porque são palavras Puxou um que termo do nada aí, mas eita, assim, que é isso? Aí do nada Só vem que- o uai. só que olha a beleza da construção da comunicação. A Lara é assim. Em qualquer lugar que eu for falar com a Lara, ela está usando essas palavras. Isso faz parte do vocabulário dela. Não é uma pessoa forçando uma palavra difícil para parecer inteligente. Aquilo faz parte do repertório dela. Não faz parte do meu. Então, de uma vez por todas, assim, se você consegue dizer algo de modo simples, mas nesse modo simples você conseguir colocar realmente credibilidade, ou seja, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, entende? Eu me responsabilizo por isso. Claramente, com uma boa dicção, com uma postura, isso vale muito mais do que você falar uma palavra difícil, que às vezes você vai pronunciar errado, porque você não está segura da pronúncia daquela palavra, entende? Ou ela está fora do Ou contexto. ela está fora do contexto, ou ela é absolutamente… Tem um significado absolutamente distinto, como o assertivo, por exemplo, que todo mundo usa como sinônimo de certo. E assertivo é com 2 S, né? Certo é com C. Eles não originam da mesma palavra. Mas as pessoas usam de forma equivocada, achando que estão falando certo. Então, procurar isso, aumentar esse repertório, ter a sua identidade, não precisa falar difícil. Precisa falar com técnica, com estratégia. É. Uma pequena observação sobre isso. Às vezes as pessoas perguntam assim, ó. Como eu amplio o meu vocabulário? As pessoas acham que existe uma receita pra isso. Do tipo, viu uma palavra que não conhece, escreve no post-it, cola no espelho. Essa é a técnica ninja do vocabulário, Leia o né? dicionário. Leia o dicionário. Meu avô fazia isso. Ele lia o dicionário literalmente, assim, na Ô, ordem. Lara, sabe? eu também recebo essa pergunta. Leitura é o ponto número 1, não é? Então, eu penso que sim. o que que acontece? Eu agora, acho que agora a eu que te leitura- pergunto. Eu também, porque pra mim o ponto número 1 sempre foi você leitura. diz? Por incrível que pareça, da minha experiência, não é isso. Vou tentar resumir aqui, pra não pegar o tempo de vocês, que o show é de vocês, né? Mas me parece que é outra coisa. A leitura é um meio. Assim como um filme é um meio, ou uma live é um meio. Pode ser que você esteja assistindo a uma live, a um programa de televisão, a um seriado, e vem uma palavra que você fala… essa palavra. Mas por que ela vai ser sua em determinado momento? Porque a sua ânsia, o seu anseio, não é por ter a palavra simplesmente porque eu quero ampliar meu vocabulário, mas é porque eu quero descrever uma fração da realidade que eu não dava conta de descrever até então e que aquela palavra me deu a possibilidade de fazê-lo.
Então, qual é a minha motivação? Eu quero ampliar o meu vocabulário porque sim, porque é chique, blá, blá, blá. Ou porque, essa fração da realidade iria me escapar se eu não detivesse conhecimento dessa fração da realidade. Fez muito Dessa sentido pra mim, palavra. tá? Por isso que às vezes as pessoas falam, eu leio muito. É porque geralmente quando você está lendo, a chance de você poder voltar à palavra, abrir um dicionário, o livro vai ficar te esperando. E quando alguém está falando, não. Mas há pessoas que são melhores de ouvido do que de leitura. E para elas talvez seja mais fácil, por exemplo, ouvir alguém falar. Eu tenho um amigo, Gabriel, por exemplo, ele não gosta de ler. Mas eu nunca vi uma pessoa que sabe tanta história e vocabulário histórico. Assim, nome de armamento, nome de guerras que aconteceram, de estratégias. Ele adora guerra. Ele não leu isso, ele ouviu isso. Vídeos do YouTube, lives, filmes aos quais ele assistiu e tudo mais. Então, o meio pelo qual aquela palavra vai chegar a você pode ser diverso, contanto que a sua motivação seja uma motivação genuína. O seu interesse de buscar o Exato, significado daquilo. buscar a nomeação mais precisa, mais acurada, mais objetiva para Daquela- descrição da fração Nossa, da realidade. isso fez muito sentido, tá? Me parece que é por aí, sabe? Ah. Ampliar o vocabulário só por ampliar, porque é chique. Você não fica com aquela palavra nunca é sua. Ela nunca vai ser sua. Sempre vai parecer que tem algum Frankenstein ali no meio do discurso, sabe? Eu acho que é meio por aí. Mas A menos que você seja o Michel Temer e use mesóclise. no meio da todo fala. dia. Executá-lo-ei. E é natural pra ele. É né? natural, exatamente. É natural. Então, agora pega uma outra pessoa e coloca isso. Exato. Da onde você saiu? Querido, Da fala onde direito, saiu, é né? Não ótimo. tem jeito. Mas é realmente identidade. Agora, com relação à leitura, também penso que a leitura ajude muito na construção dos argumentos. Inevitavelmente. Porque aí nós estamos muito habituados a assistir várias séries ao mesmo tempo, né? Então eu assisto uma, eu não confundo com a outra, mas nós não estamos habituados a ler mais de um livro ao mesmo tempo. É verdade. E aí a gente lê um, quer terminar aquele. Eu gosto muito do exercício de ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, na segunda eu leio o livro A, na terça o B, na quarta eu leio o A novamente, para forçar o meu cérebro a buscar na minha memória aquilo que eu li 2 dias antes. Como se eu estivesse ensinando para ele o exercício que eu faço quando eu estou falando em público. Que eu estou buscando na minha memória uma construção de frase, uma construção de um argumento. Entende? Então, eu gosto muito desse exercício. E eu acho que ele vai te ensinando a fazer um raciocínio, a contar uma história de formas que a gente não consegue só pelo assistir. É bem Então, eu me interessante sinto esse muito exercício, mais mas eu tô imersa. sentindo que eu vou, sei lá, confundir os personagens todos. Mas exatamente, é isso. A sensação é essa. Eu fazia isso justamente por essa confusão que eu comecei a trabalhar e fazer essa leitura dos 2. Porque você não confunde os personagens quando você assiste a uma série. Não. Sim. Por quê? Porque você está habituado a assistir mais de uma ao mesmo tempo. Agora, os livros, a gente não se habitua a fazer essa leitura de 2 livros, 3 livros ao mesmo tempo. Então, confunde. No início, vai confundir mesmo. Depois, você ensina um novo caminho para o seu cérebro. Exato. Entende? Nada como treinar. Exatamente. Ô, Carol, eu sou de Goiânia, como a gente disse aqui. Lá em Adoro Goiânia. piqui, tá? Só pra você ficar sabendo. Ah, bom. Quem não gosta de piqui é herege. Armazeno para comer durante o ano. Que beleza. E você de Minas, e você do interior de São Paulo, vocês todos Não, vão eu entender sou de que Mato você não, dá Grosso do licença. Sul. Pronto. Eu Você sou é de de onde? Mato Grosso do Sul. Eu sou de Aparecida do Tabuado, terra dos 60 dias apaixonados. Olha, a gente vive quase que Sem junto. saber. Falamos sempre, eu não sabia. É porque eu já moro em São Paulo tem 12 anos, né? Ah, tá Mas explicado. eu Na minha sou cabeça já nascida e era. criada no Vocês Mato Grosso do todas Sul. sabem que eu, carioca, não sei lá. Não, você sabe também, mas vamos ver. acho que menos do que nós. A gente tende a comer pedaços das palavras. Em Sim. Goiânia, demais. Acho que o carioca talvez um pouco menos. Eu não sei que raio, a gente larga a Principalmente palavra no no- meio. Aham. Uhum. Isso prejudica a percepção do outro a respeito de Tá mó alguma frio. coisa? O quê? Tá mó frio. É frio. Em vez de frio. Mas exato. penso que acontece muito com as palavras de ação, né? Eu vou dançar. É. Eu vou cantar. É. Eu vou correr. É, e com aí a gente. imperativo, né? Aí vocês não, O pessoal corta correr, sempre né? o- Vocês vão pro correr. É. Nós vamos pro correr mesmo. Nós É. vamos correr, dançar, cantar. Exato. As palavras de ação a gente esquece o Na S, né? A internet gente você vai vê muito cortando isso. isso. Muito. No digital. Interfere na qualidade da mensagem, na percepção do outro, interfere na qualidade do que você entrega.
Se você não tá entregando nem as palavras completas na sua boca, sabe? Quem dirá dentro do curso online que você vende? Eu não acho que tem que tirar também não, sabe? Mas eu acho que tem hora pra fazer. Eu acho que nos ambientes profissionais, você tem que cuidar mais da imagem que você passa. Você tem que cuidar do que você fala, da forma que você fala. Falar mais devagar. Quais são as saídas pra isso? Falar mais devagar, obviamente. Eu acho que é a grande dor do mercado. Vou levantar uma polêmica, você vai adorar. As pessoas, elas estão aceleradas. Eu sou… É videozinho de TikTok, que é 15 segundinhos, passa. Então tem que falar rápido, porque vai acabar. Eu sou contra assistir conteúdo em 2x. Áudio em 2x. também. Absolutamente contra. Eu sou muito contra isso. Ih, Em tô que errado. pese, eu só assisto quanto coisa em mais… 2x. Em que pese, quanto mais… Vocês assistam conteúdo em 2x, mais dinheiro eu e a Carol ganharemos. Vocês precisarão da gente. Nós teremos que treiná-los, Porque daqui a pouco entendeu? só fala Vocês em 2x. perdem a entonação. Sabe por quê? E já pegando um link de um tema que você vai gostar… quando a gente ouve um áudio, aquele áudio do WhatsApp 2x para acelerar, a gente tá cortando a possibilidade de entender a real emoção que a pessoa passou. Então a gente não consegue ver pausa, a gente não consegue sentir modulação, a gente não consegue sentir se naquela hora que a pessoa disse, eu vou atrasar. Se é atrasar mesmo, se é só atrasar, entende? Ou se ela hesitou. Eu gosto muito de você. Esse muito aí tem uma entonação diferente. Nós estamos perdendo essas habilidades refinadas da comunicação. Que é exatamente onde a comunicação entrega a emoção pro outro. Eu sou muito contra. Falar devagar e ouvir no tempo da fala é fundamental para a geração que está vindo. Porque eu não me preocupo tanto comigo. Porque eu não ouço. Mas e essa geração que tá consumindo esse conteúdo acelerado, forçado, sabe? Goela abaixo, essa obesidade mental de muita informação. Como é que eles vão ficar? Antinatural. Mas E nós vamos ganhar dinheiro demais. É, Giovana, vamos. por quê? Concordo Não, contigo, e mas mais desde que daquele também não me mandem um áudio de 10 minutos também. Mas peraí. Não, Porque aí mas eu não vou falta ficar também. 10 minutos Mas ali. aí vamos lá. Se você colocar no 2.0, você economizou 5 minutos. E você faz o que em 5 minutos? Você vai levar muito mais tempo que isso pra treinar e voltar a sua comunicação pro que era. Entende? Você perde o que é mais importante na comunicação, na minha opinião. Carol, vê se você concorda comigo. Deixa eu ver. Aquilo que não é dito. Ah, certamente. Maravilhoso. Entende? A comunicação não são só as palavras que eu escolhi. E aquilo que não foi dito? Aquilo que não foi dito é numa pausa. Aquilo que não foi dito é na entonação. E eu perdi, porque eu acelerei. Aí, 2 coisas acontecem aqui. Na verdade, 2 cenários. O primeiro cenário com relação a esse acelerado. A nossa comunicação primária, ela é por reprodução e espelhamento. As crianças aprendem a falar nos ouvindo falar. Então, se você fica o tempo todo no seu contexto, no seu dia a dia, a maior parte do seu tempo você está consumindo conteúdo por áudio ou vídeo na velocidade 2.0, a tendência é que você reproduza isso. Você vai perder a sua capacidade de fazer entonação. Você vai perder a sua capacidade de falar pausadamente, porque você vai falar correndo. Faça o experimento. Escute um áudio de 10 minutos na velocidade 2.0 e grave um áudio em seguida. Você vai perceber, você fala correndo. E aí você tem muito mais risco de tropeçar nas palavras, da dicção sair ruim. Então, tudo isso aqui faz com que você tenha um problema de comunicação. Você escuta, por exemplo, músicas no 2.0? Não? Ah, Giovana, que absurdo. Assiste a filmes no 2.0? Não, que absurdo. Por quê? Porque você não quer perder a história, a emoção. Mas tudo bem você deixar de lado a emoção daquela fala. É como ir a um restaurante de chefe, da melhor culinária, com o melhor azeite, entende? E ele falar assim, mas isso aqui você tem que comer em 3 minutos. E aí você tem que engolir a comida. Você não consegue experimentar, não consegue apreciar a experiência que o orador preparou quando ele foi entregar aquela aula pra você. Entregar esse podcast. Entende? Eu tô imaginando quem está nos ouvindo agora no 2x com aquela cara. Tirou agora, Neste exato no 2x. momento.
Não, você falou o negócio da música, de fato, ninguém ouve Sim. música no 2x, mas os jovens hoje em dia, entendeu? Uma denúncia que eu tô fazendo no programa. O jovem assiste a música até a primeira estrofe ali, aí dá o refrão, ele já quer trocar. Ele não assiste até o final. DJ a música. Tesoura. Entendeu? Ele é o próprio existe. DJ do Spotify dele, aí ele ouve 10 músicas em 3 minutos. Existe uma métrica que você vai gostar. As músicas diminuíram de tamanho. Nossa, gente. Triste, né? Não sabia disso. Os jovens não estão eles não conseguem Não existe mais. um novo faroeste acabou. Não, esquece. nunca Patience. mais. Tô pensando em Patience, do Guns N' Não, Roses. as músicas linda. elas têm agora, elas não têm mais 3,5, 3,40 igual era antigamente. Nossa, que frase horrorosa. Antigamente. Mas agora elas têm 2 e pouco. O tempo Isso diminuiu. quando tem 2 minutos, né? Exatamente. Porque o maior e mais poderoso recurso de comunicação é a pausa. E as pessoas não estão fazendo pausas. Nem na vida, nem na comunicação, nem nos áudios, nem em lugar nenhum. Tem um artigo científico que relaciona quantidade de pausas da fala com seu poder de influência. Grandes oradores e grandes comunicadores fazem mais pausas Caramba, que do bacana. que pessoas que falam acelerado. Não tem medo do silêncio, né? É o medo do Ó, silêncio. falando em grandes oradores, né? Me vem à mente Martin Luther King, né? Com aquele discurso belíssimo, né? I Have a Dream. Sim. Né? Você tem o próprio Churchill, né? Na Inglaterra lá, que Sim. pô, às vezes ele nem tinha tanto um poder de ação assim, mas ele mantinha toda aquela galera com ele por conta dos população discursos, inteira. Sim, dos das palestras, das discursos. oratórias dele, né? Isso. Por rádio, mantendo a crença de que ele estava, de fato, tomando as melhores decisões. Uhum. Grandes líderes fazem pausa? Muito. Fazem. É. E usam outros recursos. O Martin Luther King, por exemplo, ele usa muito o recurso da repetição. É por isso que fica, né? Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E aí você vai repetindo e a pessoa tá ouvindo. Então aquilo ali fica Fixa, na memória. né? E mais do que isso, a entonação, né, Carol, em cima disso. Eu Ele tenho um mantém- sonho. Ele Não é, mantém eu tenho um as sonho. pessoas. Uhum. Eu tenho um sonho. É diferente de eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Onde ele dá essa ênfase? Como ele faz essa entonação? Isso muda tudo. O que mais que um grande orador tem? Além de convicção, além de uma boa fala, de uma boa voz, de um bom olhar, de voz De uma firme, de uma postura, o que mais que ele tem? Ele faz A pausas, verdade. né? Eu acho que é verdadeiro. Bons comunicadores são verdadeiros. Eles respeitam aquilo que eles acreditam. Entende? Na hora de colocar isso ali em prática, ele tem convicção porque ele acredita no que ele está fazendo, ele acredita no que ele está dizendo. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, na diferença da manipulação Ai, eu também. para a persuasão. Uhum. Porque, falando em relação aos advogados, persuasão é a nossa ferramenta de trabalho. O advogado que não sabe persuadir, ele não tem o que fazer, porque eu tenho uma lei e eu tenho diversas interpretações. E eu tenho 2 partes, uma de cada lado. Aquelas 2 partes estão discutindo aquela mesma lei, aquele mesmo direito. Uma acha que tem o direito e a outra acha que tem o direito. Quem vai convencer o juiz? Quem conduzir o juiz a um pensamento e de uma forma que faça com que ele chegue a uma determinada decisão. Então, é a interpretação daquilo, é a persuasão. É o caminho, né? É o caminho. Só que na persuasão, eu não mudo os fatos. Eu mudo a argumentação, a forma de construir os fatos. Agora, quando eu quero fazer algo e eu faço aquilo em benefício da pessoa, quando eu estou manipulando, eu faço aquilo em meu benefício e não em benefício da pessoa. E mais do que isso, eu altero os fatos ou as palavras, que a grande mídia faz isso muito bem, quando elas colocam aqueles títulos nas matérias que quando você clica e abre, não tem nada a ver com o que estava ali naquela chamada, né, naquela manchete. Trocar a palavra para dar a entender uma outra coisa. Ou para amenizar um impacto que aquela palavra que deveria estar ali realmente tem. Exato. Então, isso é manipular. Eu altero o significado. É trocar aborto por política Interrupção da gravidez, interrupção por da exemplo. gravidez ou política de planejamento familiar. Não Exatamente. tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. É verdade. Então, Isso não é são. manipular, Não, né? isso não é sinônimo, entende? Isso são coisas diferentes, são palavras diferentes, são contextos diferentes. Isso é manipular.
E um bom orador não faria isso. Não faria isso. Não deveria Aham. fazer, né? Um bom orador que carregue um bom ethos, digamos sim. assim. Ethos é um dos pilares da persuasão de Aristóteles. Sim. É o caráter do orador. É. São os valores dele. Então, um orador de caráter não deveria fazer isso. É. Ô, Carol, eu, mudando um pouco aqui de assunto, a gente vê às vezes um show de uma mulher, tipo a Ivete, e o show não acaba nunca. E no outro dia ela faz outro show igual. Fica 8 horas em cima de um trio elétrico, É, exato. cantando, circulando lá. E Mas ela é continua playback, com voz. certeza. Não é a voz dela mesmo, né? Ou então quando você vê um coach, por exemplo, que fica horas e horas em cima do palco e numa voz muito potente, assim, usando o máximo da voz. Você, como fonoaudióloga, deve olhar pra isso assim, gente, calma, vamos da melhor forma possível aqui, né? Como isso é possível? Isso a pessoa já nasceu com essa capacidade ou ela desenvolve? Como que é o processo Eu vou num físico da karaokê, coisa? vou cantar no karaokê no dia seguinte. Ou alguém vai num estádio de futebol, por exemplo, né? Aham. Aí começa a gritar lá pelo seu time. No outro dia, tá Outro de dia cama. acabou, não tem voz, garganta foi. E o grande problema do adulto ficar sem voz é que ele não consegue vender. Nem a si mesmo, nem ao Exato. produto, nem a nada. Primeiro ponto. Prega vocal, que é o músculo que produz a voz, é um músculo. E assim como todos os outros músculos do corpo, eles podem ser condicionados. Se eu quiser correr a São Silvestre, a primeira coisa que eu preciso fazer é condicionar a minha musculatura. Para que eu consiga correr 5, 10, 15, 19 quilômetros. 21 é São Silvestre, eu acredito. É exatamente isso com esses grandes especialistas, com grandes cantores, com grandes coaches que passam 3 dias falando até 2 horas da manhã. É isso que acontece. Eu preciso fortalecer essa musculatura para que ele consiga cumprir a maratona dele. Entende? E não, eu não fico desesperada. Já fiquei, tá? É mesmo? Mas eu não fico, porque eu conheço aquela voz. E a minha função, geralmente, Ivete Sangalo, coaches que ficam 4, 5 dias falando, eles são profissionais de alta performance. E eu sei que eles vão entregar até a última gota de suor para que a audiência seja transformada. É muito acima de vender ou não milhões ou vender muito. A pessoa saiu e veio aqui me ver. Ela espera uma transformação. Eu não vou poupar esforço para entregar essa transformação. E eles gastam até a última gota de suor. E a minha função é recuperar essa voz. Entende? Porque se essa pessoa que junta um estádio inteiro para ouvi-lo, ou um estádio inteiro para cantar num show da Ivete Sangalo, é entretenimento ou é transformação, ela tá ali por um motivo. Ela não pode sair dali sem esse motivo, entende? Então, eu acho que isso sobrepõe ao dinheiro. A função é dar resistência para a voz, para que ela dê conta. Pode se desenvolver. Existe técnica, estratégia, existe uma infinidade de recursos para que você consiga terminar com voz. Não importa se é um show de 8 horas ou se são uma semana de palestras intermináveis, entende? Se você é profissional da voz, e todos nós aqui somos, a gente precisa cuidar da voz e ter uma voz minimamente resistente. Porque senão no segundo dia de live eu não tenho mais voz. Sem voz eu não vendo. Sem vender eu não tenho transformação para audiência. E depois tem um programa de recuperação, uma coisa assim? Tem, né? Um protocolo E é de muito recuperação. engraçado, porque tem hora que eu chego pro cliente e falo assim, que dia é mais importante? Aí ele fala assim, é o segundo. Então, eu vou te dar a voz até o segundo. No terceiro dia, você nem olha pra mim. Por quê? A gente tem um limite também. Eu tiro o máximo da voz, mas depois a voz acaba. Mas ali, para aquela função, você vai desenvolver bem. Teve um cliente meu que eu falei assim, você só vai abrir a boca quando você estiver sendo pago para isso. Você não vai nem cumprimentar, não dá bom dia para as pessoas. Mexe Porque a cabeça. a gente precisa economizar a sua voz para esse momento específico. Era um filme. A gente precisa economizar a sua voz para esse momento específico. Você vai entrar no set sem falar com ninguém. Aí a hora de falar, fala, gasta, eu tô aqui para te ajudar. Mesmo que preciso contar essa história. Durante um tempo, eu fui fonoaudióloga de um canal de televisão de esporte. E eu acho que eu sou a única pessoa que torce pro 0-0. Porque daí nem o narrador grita, nem o comentarista. Você não quer que saia gol. Maravilhoso. Aí dá 7-1, fica... Inimiga da vitória. Mas a gente ensina a gritar, inclusive, tá? Mas esse dia, ele tava tão ruim
que enquanto ele fala, ele era o narrador, enquanto ele falava, ele tava com a voz ruim e tal. Quando o comentarista falava, eu entrava aqui no meio e a gente fazia exercício de voz enquanto o comentarista falava. Ele tirava o exercício, voltava a falar. O comentarista falava, a gente fazia exercício. Dá. Foi até Existem... o fim. Gente, a fonoaudiologia brasileira, ela é uma das mais reconhecidas do mundo. Que bacana. O que nós fazemos aqui... Fala pra sua mãe depois. O que sim, nós claro. fazemos aqui É porque ela é fono, tá, gente? Minha mãe é impressionante. fono, A gente tava inclusive, conversando nos bastidores. Minha mãe beijo. Cláudia, um beijo pra você que tá nos assistindo aqui agora. Ela sempre assiste. né? Maravilhoso. A fonoaudiologia brasileira é fantástica. Ela é um expoente da ciência. Legal. Então, o que nós fazemos aqui hoje é poderosíssimo. Fantástico. É isso. Gi, a gente tá falando de narrador de futebol, Olha. de coach, de cantor. E às vezes a pessoa que está nos ouvindo agora está pensando assim, mas eu não sou nada disso, gente. Eu sou assim, TI. Eu sou o cara que tá ali atrás das câmeras, muitas vezes. Isso aqui, esse papo também é pra ele? Ou oratória só, falando pra grandes públicos e tudo mais? Oratória não é só para palco e microfone. Não. E o dia que as pessoas entenderem isso, elas serão mais felizes, terão melhores relacionamentos e ganharão mais dinheiro. Porque a comunicação, ela é o que move a sociedade. Então, as relações de amizade, os maiores divórcios no Brasil acontecem quer dizer, a maioria, né, dos divórcios no Brasil acontecem por problemas de comunicação e financeiros. Uhum. Mas a comunicação está ali. Então, você tem que saber falar e ser entendido, identificar o teu público, ser entendido, independente de para quantas pessoas você esteja falando. Porque quando você fala para uma pessoa, você já está falando em público. Você só não fala em público quando está falando em pensamento. Mas até naquela discussão, por exemplo, um deixou a toalha em cima da cama, tira, mas não foi isso que você falou. Mas não foi isso que eu quis dizer. Se você tá o tempo todo tendo que Usando repetir isso, para as sim. pessoas, não foi isso que eu quis dizer, você está comunicando mal. Uhum. Você está comunicando errado. Você falou do lance financeiro, a comunicação também impacta no financeiro. né? Totalmente. Nossa. Porque se você não se comunica bem, eu sou um TI, mas você precisa vender seu serviço para alguém, né? Ou você precisa ser contratado por alguma empresa. Então, ou você vai ter que vender para o cliente final, ou você tem que ser contratado por uma empresa e você precisa passar ali naquela entrevista. Eu costumo ouvir muito de advogados. Giovana, mas eu não quero fazer sustentação oral. O advogado acha que ele só precisa de oratória na sustentação oral e na audiência. Eu não quero fazer sustentação oral. Eu gosto de ficar na frente do computador desenvolvendo teses. Aí eu falo, ok. Para você ficar na frente do computador desenvolvendo teses, você precisa do quê? Cliente, né? E o cliente só vem Uma história. se você consegue comunicar. Então, a comunicação é o tempo todo. É para qualquer público. Outra coisa que as pessoas falam. Fulano, quando ele me... Essa é ótima, né? Você já deve ter ouvido também. Quando fulano me conhece, acha que eu sou muito metida. Sim. Aí depois, ao longo do tempo, percebe que não. Então, você tá comunicando algo errado na primeira impressão. E na maioria das vezes, você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, se todo mundo fala que quando te conhece você parece metido, ou se quando te conhece você parece inseguro Ou grosso. ou grosso, é porque tem elementos disso na sua comunicação e isso precisa mudar com urgência. Porque se você não é isso, por que as pessoas estão vendo isso em você? Tem algo aí na sua postura, na sua voz, no seu tom de voz, nas palavras que você escolhe, nos seus gestos, às vezes, muito agressivos mesmo. Isso tudo E aí, volta para aquela história. Quem é o seu público? Para quem você fala? Porque nos momentos que eu quero emocionar, eu vou fazer mais pausas, eu vou falar mais devagar, eu vou aveludar a voz. No momento que eu quero cobrar da minha equipe, do meu líder, uma prestação de serviço ali da forma como deve ser, eu tenho que impostar essa voz, eu tenho que ser incisiva. Falar um pouco mais rápido Mais também. rápido. Aquilo que eu não quero que você preste atenção, eu coloco menos ênfase. Aquilo que eu quero que você preste mais atenção, eu coloco mais ênfase. Então, isso tudo é no dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito. Essa é minha, Carol, posso falar? Aquela não era minha. Que é assim, você vai passar a maior parte da sua vida fora dos palcos. E é como você se comunica fora dos palcos que um dia te levarão pra cima dele. Se você não for boa no 1 a 1, ninguém vai te chamar pro palco.
Entende? O que adianta ficar se Exatamente. preparando eternamente? Exatamente. Então, prepara agora. Não espera chegar essa oportunidade. É a sua comunicação de agora que vai te cavar essa oportunidade. Vai fazer com que você crie essa A oportunidade. gente entrevistou, inclusive, o Leandro Aguiar, né? Lá. Ai, maravilhoso. E ele é um demais. cara que sempre foi o cara dos bastidores e hoje ele tá nos palcos, né? E ele comentou aqui, né, que sentia um medo muito grande de ir pra frente das câmeras, de falar e tal. Só que ele sentiu também um chamado, né? Só que ele era um cara que já sabia se comunicar nos bastidores. Então, pra ele também é natural isso, né? De você agora, você tá na frente dos palcos, mas imagina se ele não soubesse falar Ele direito, jamais né? teria chegado lá. Eu tenho uma teoria que não existe bastidor. Não existe bastidor. O Aguiar tem essa mesma teoria. Ele fala que ninguém nasceu para os bastidores, porque nem não existem. existe. Não existe. Falou isso Então, pra se eu trabalho atrás das câmeras, ninguém me vê. Tá, mas você precisa chegar. Alguém precisa te contratar, você precisa contratar alguém. Você tem equipe? Você tem equipe. Não existe. Se o seu cliente está na sua frente, você está falando com ele. Palco também não é só o palco físico do microfone com a plateia de pessoas sentadas. Existe um outro palco que as pessoas estão começando a assumir agora, que é o palco do Instagram. O palco do digital. O palco das redes sociais. Você precisa assumir este palco das redes sociais com maestria, com segurança, confiança e autoridade. Ligar a câmera, De ligar fazer a câmera e story, falar, Sim. ser sucinto. Essa é a habilidade do milênio. Gravar os stories sempre olhando pra câmera. Nossa, não que pra ótima tela. dica. É. Sempre pra câmera, pra contato visual. É muito diferente quando você olha pra tela, você tá se vendo, se julgando ali, e as pessoas estão te vendo olhando pra baixo. Então é como se você tivesse só focado em Isso você. é uma baita dica, né? E as pessoas não prestam atenção muito Não. nisso. Quais dicas a gente pode dar pro pessoal de casa, né? Dicas de oratória, dicas de dicção, de exercícios vocais que a gente possa fazer em casa, assim, que já melhore, nem que seja 1%zinho ali da... Boa. Começa comigo? Por favor. Maravilhoso. Existe uma orientação dentro da fonoaudiologia que, para mim, ela é a orientação de ouro. Que é, abra mais a boca para falar. Nossa, isso Não precisa bom isso. abrir exageradamente, porque senão fica esquisito. Quando você abre mais a boca para falar, você valoriza as vogais, que é na vogal que tem o ouro. Porque quando a gente vai fazer modulações e ênfases, a gente não modula o som do B, do bola. A gente modula o bola. A vogal, ela é importante. Quando você abre mais a boca para falar, a sua voz fica mais projetada. Quando você abre mais a boca para falar e valoriza a vogal, a velocidade da sua fala diminui. Você só tem benefício com isso. Você vai ter uma dicção precisa, uma fala mais pausada, uma voz mais projetada, valorizando as vogais. Isso eu vou levar, inclusive, pra mim, que eu acho que eu preciso abrir mais a boca Abrir pra falar. mais a Deixa boca de pra ter falar. preguiça de abrir a boca. Não precisa ser exagerado assim, mas Me é um deixa. bom treino. Tá? E a Mas você sabe que é um credibilidade, bom né? treino isso? Existe também um outro exercício, e aqui fica 2 por 1, né? Que eu gosto muito, que é exagere muito. E esse exagero da sua dicção como um aquecimento vocal, ele pode ser de uma contagem de 50 a 1. Então você pode fazer 50, 49, 48, 47. Vai soltando, Você né, vai a soltar cara. musculatura. Quando chegar no 1, aí você entra na sua fala profissional. Aí você vem pro palco, você assume o seu poder de fala. E quanto mais importante for a sua fala, mais você precisa treinar e se dedicar para aquilo ali. Não dá para ir acreditando no improviso, deixar para pensar o que vai falar na hora. Ótimo. Então, abre mais a boca e faça um roteiro. Penso que, inclusive, a autoridade esteja muito ligada a isso, né, Carol? Porque quando você está inseguro, a sua tendência é de fechar a boca. Então, a dicção vai pro ralo. Quanto mais você abre a boca, melhor você articula as palavras. E aí, a credibilidade tá ali, né? É a pura verdade. Sua vez da dica. Bom, penso que é muito importante e desconfortável que a gente se assista. Porque a lapidação, ela mora justamente em identificar quais são os erros. Então, quando eu trabalho, por exemplo, mentoria e tudo, a primeira coisa que eu faço é o mentorado, o aluno, se assistir. Tem vícios que você comete e não sabe. O vício não é só o né, tá, que as pessoas estão habituadas.
Passar a mão no cabelo 10 vezes Aham. é um O vício. cabelo termina ceboso já. Tudo que Nossa. você faz, tudo que você Terrível. faz com uma frequência muito grande, num curto espaço de tempo, vai tirar a atenção das pessoas do que você está falando para o que você está fazendo. Ela vai se perder. Então, não importa o que é que você repita, qualquer coisa. Se você anda de um lado para o outro quando você está no palco, se você passa muitas vezes a mão no cabelo, Anel. anel. Tem. E às vezes também palavras que as pessoas acham que não é vício de linguagem. Então, tudo ela. Então, bom, cada palavra. O né também. Mas Ou às vezes uma palavra, tipo um substantivo, por Sim. exemplo, sabe? Tem gente que empolga com umas palavras que são modismos. Paradigma. Teve uma época que no discurso a pessoa falava paradigma 600 vezes. Não é um vício, é o vício dela. isso, Alguns trejeitos também, exatamente. tipo, não sei o que. O pessoal fica com aquele... Sim. Ou então Porque- uma mãozinha, por exemplo, a mão em si não é um problema, né? Mas às vezes ela repete a mesma mãozinha 1 milhão Várias vezes. de vezes. Exatamente. Às vezes ela está fazendo gestos exagerados na frente do rosto, sendo que ótimo. ela está falando. Então, se assistam. Porque a partir do momento que você se Dói, assiste, dói. dói muito, é desconfortável. É Não horrível. gosto de me assistir. Então, mas adulto faz o que não aqui gosta mesmo. É aqui que nós separamos amadores de profissionais. Exatamente. Não, Porque mas se você não gosta de se assistir, o que você vai achar que você vai achar que as outras pessoas vão gostar, então? De assistir, né? Se nem você tá gostando. Pois é, mas tem gente que fala assim: mas se eu me assistir, eu não posto. Se eu me assistir, eu não faço. Mas o grande ponto é que as pessoas ainda não enxergaram a importância disso. Porque a forma como você fala é a forma como as pessoas te ouvem. Você não fica mudo, você não vai ficar… Não, hoje eu não vou falar com ninguém, eu não vou falar nada. Você está falando o tempo todo. Então, você se assistir é um diagnóstico do que as pessoas recebem de você. Como a Carol disse, é um presente a sua comunicação. Então, isso é o que as pessoas recebem de você todos os dias. Se você está incomodado assistindo e se você não está satisfeito, as pessoas também não É estão. presente de grego, né? Exatamente. É um presente Então, muito péssimo. Se assistir, além, né, do gravar o story sempre olhando pra câmera e não pra tela, acredito que se assistir, o que é que você gosta e não quer mudar, que é a sua identidade. E o que é que você não gosta e você precisa mudar? Diagnóstico. Agora eu vou buscar o que eu preciso trabalhar pra melhorar, mas primeiro eu preciso de um diagnóstico, pra depois eu resolver o problema. Exato. As pessoas, elas pensam muito… Você vai gostar disso daqui. As pessoas, elas pensam muito na experiência do cliente. Então, olha, que experiência linda que eu tive aqui. Eu tenho água, eu tenho café, eu tenho um cenário bonito. Mas e a experiência do cliente quando ele te ouve? Será que é uma boa experiência? Por mais que você faça uma maquiagem bonita, se vista bem, esteja num baita estúdio. Mas tá, e o som que sai da sua Tudo boca? perfumaria, É né? a qualidade do conteúdo que você entrega e a clareza ou confusão do que você está entregando. É uma boa experiência para o cliente. Então, eu tenho falado muito isso. Qual é a experiência do seu cliente quando ele te ouve? E aqui vale ele para o sente. digital. Vale para o digital, óbvio que vale. Mas vale até para um a um. Eu uso muito a palavra audiência. Eu tenho uma audiência, a minha audiência, a sua audiência. Mas a audiência que mais importa para mim, ela está presente comigo todos os dias às 8 da noite, que é a leitura do livro para as crianças dormirem. Ou seja, minha audiência completa são 2 pessoas. Se eu perco a atenção de uma, acabou. Acabou. Eu preciso modular a voz, fazer pausas, fazer Deve ser um vozes. super exercício diário, né? Porque assim, se eu perdi a atenção de um, já era. Ferrou. E esses exercícios, Carol, da voz, assim, pra modular, seja a voz, aqueles exercícios de sopro, Sim. de língua, de aquecimento das cordas vocais. Eu vejo isso muito pra músicos, assim, pra cantores Sim. e tal. Mas isso pra oradores também. O cara que vai fazer uma palestra. Qual que é a importância disso? E o que a pessoa pode fazer, de repente, em casa já, Tá. pra tentar melhorar isso aí? Dentro da fonoaudiologia existe a área da voz. Dentro da voz existe um subnicho, que é a voz cantada e a voz falada. Uhum. Cantores não são a minha área, mas quem fala… Eu trabalho com oradores, com comunicadores. Existem exercícios que a gente pode trabalhar com essas pessoas para elas, por exemplo, conseguirem deixar uma voz mais aguda, mais grave, uma boa modulação de voz. Que exercícios são esses? São muito individuais. Eu preciso pelo menos ouvir, a pessoa precisa me falar. Ai, Carol, a minha voz é isso, aquilo. Existem exercícios importantes
da fonoaudiologia e de aquecimento vocal que vão trazer essa maior projeção, essa voz mais aveludada. Esse exercício de 50-1 que eu disse é um baita exercício. Ele é um que eu passo para os meus clientes, inclusive, porque melhora a projeção. A nossa voz, ela é amplificada na nossa cara, na nossa boca, no nariz. A gente tem as caixas de ressonância. Um outro exercício que eu gosto muito é o exercício do M mastigado. Você lembra dele? O M mastigado. Que é isso Eu daqui, aprendi ó. com você e faço sempre. Ele é aham. maravilhoso. Ele é como se você tivesse... Eu acho que eu sei. Eu acho que eu ele sei, é como sim. se você tivesse comendo um pedaço de bolo de chocolate dos deuses. Então, ele é isso daqui, ó. Mas eu não tenho uma voz lá atrás. Eu tenho uma voz que ressoa. Um M da meditação. Por quê? Eu tô fazendo a minha voz ir para frente. Ou seja, eu tenho uma amplitude de voz muito maior. Quando eu abro a boca e essa voz sai, eu tenho uma voz com voz. E não uma voz com ar. Você tá projetando, Eu tô né? projetando. Uma voz com ar é uma voz muito sensual. Oi, tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Não posso nem fazer olhando pra você. Porque eu sou uma mulher casada. Lara, que alegria estar aqui com você. Essa voz, ela é aceitável? É. Depois das 10. De lingerie. Depende de onde. O público-alvo. Mas existem pessoas na internet hoje, mulheres, que têm se Opa, posicionado é o arquétipo com do essa amante. Exatamente. Que têm se posicionado com essa voz. Ai, vamos marcar uma live, uma reuniãozinha. É, a mãozinha no cabelo. Parece que quer convencer pela sedução. Sim. E não pela competência. É... Então, esse exercício do te dá uma voz cheia de voz, entende? E não de ar. Muito bom. Gi, eu estou pensando aqui agora em 2 perfis que comumente são relatos das pessoas a respeito dessa primeira impressão aparentemente equivocada. Então, principalmente mulheres, volta e meia passam uma imagem de infantilidade. Por N motivos, seja questões relativas à voz, relativas ao jeito de falar, ou gestuais, de vestimento e tudo mais. Então, este é o primeiro perfil. E o segundo perfil, o grosseiro. As pessoas sempre acham que eu sou grossa. Eu tenho certeza de que as pessoas estão se identificando com isso agora na audiência, na nossa audiência aqui. O que esses 2 perfis podem fazer agora? Terminou de ouvir o nosso podcast, vai colocar isso em prática agora para não passar uma imagem de infantilidade ou de grosseria. Tá, vamos lá. Primeiro, a infantilidade. A escolha da vestimenta, isso muda tudo. Escolha um bom tecido, cortes mais retos, porque a linha reta transmite mais autoridade. As cores comunicam. Se você já tem uma voz doce, se você já tem os gestos doce, não vai me colocar um rosa bebê, entende? Um rosa bebê, um azulzinho claro, porque isso vai mudar a comunicação. Diferente da pessoa que já tem os traços mais fortes, né? E uma voz mais firme. Aí, se ela for também para essa vestimenta, então é uma balança, entende? Vira se ela vira um hipopótamo, isso, né? se ela vai ficar muito grosseira. Então, pra pessoa que é a infantil ainda, né? Não vira o rosto quando for falar. Não use palavras no diminutivo. Isso também impacta muito. Agora, a que transmite grosseria. Primeiro, é ver se realmente é grosseria. Quem tá dizendo que você é grossa? Isso é importante de avaliar. Porque às vezes acontece de você só estar sendo incisiva e estar recebendo de uma pessoa específica que aquilo é grosseria. Às vezes você só é firme. Só é firme. Entende? E a pessoa não sabe ler, ou a pessoa é muito mais Exato. acuada. Só que isso é quando é uma pessoa. Agora, quando todo mundo fala que você é grossa, você Aí. está comunicando essa grosseria. E aí, o que a gente pode trabalhar? Principalmente escolha das palavras e entonação. Cuidar mais da expansão dos gestos. Então, trazer os gestos, fazer os gestos um pouco mais próximos do orador e não da pessoa. Não apontar o dedo. Isso aqui já ajuda muito. Agora, no que diz respeito à entonação. Eu posso dizer assim, Lara, me passa essa xícara? Como eu posso dizer, vamos trocar, vamos falar exatamente a mesma frase, né? Lara, pega essa xícara pra mim. Ou eu posso dizer, Lara, pega essa xícara pra mim. Ou eu posso dizer, Lara, pega essa xícara pra mim. Falei a mesma coisa, eu mudei a entonação.
Então, a entonação, a forma como eu falo, já faz com que isso pareça grosseria ou não pareça grosseria. Ah, não consigo trabalhar isso. Palavras de gentileza. Lara, pega essa xícara pra mim, por favor. Por gentileza. Então, aí mesmo na grosseria, eu incluí uma palavra ali de gentileza. Isso Já pode suavizar o que eu estou falando, exatamente. Então, são essas coisas simples que fazem toda a diferença. Percebe que as pessoas buscam o tempo todo, na nossa área, inclusive, soluções complexas. Parece que se não for complexo, não funciona. Não é válido, né? Exato. E às vezes o negócio tá no simples que você não faz. Então, por favor, depois… Isso. As pessoas querem aprender elas querem fazer risoto antes de aprender a fazer arroz. Exatamente. Entende? Então, primeiro eu faço o que é simples, depois eu lapido, depois eu aprofundo. Mas às vezes nem o que é simples que você consegue fazer agora, você não tá fazendo, entende? Não, essa questão dos diminutivos me irrita num nível. Nossa, insuportável. Mas às vezes… Pediatra que conversa com a mãe, como Com a se a mãe. mãe fosse a criança, entendeu? Sim. Primeiro que começa a me chamar… Desabafo. Parem de chamar as mães de mamães. Quem é mamãe é minha filha que vai me chamar de mamãe quando ela souber falar. A pediatra não chama a mãe de mamãe, que raiva. Mamãe, vamos ter uma conversa aqui. Ai, meu A gente tem que Deus. pegar a sopinha e fazer a batidinha. Ai, que ódio! Oh, senhora! Pronto, fechado o desabafo. Já em alguns momentos, esse diminutivo vai servir justamente para aproximar. Ele pode ser estratégico. Então, a questão é realmente saber quem é o público. Isso. Qual é o meu objetivo com essa fala? O que eu quero fazer as pessoas sentirem e entenderem, né, Carol? Muito certo. Você vai concordar comigo? O diminutivo, eu acho que ele não cabe pra hora nenhuma. Nem diminutivo, nem emoji. Emoji não cabe pra hora nenhuma. Mas eu acho um desrespeito com a criança quando a gente fala com ela no diminutivo. Porque aquela criança está construindo a linguagem. E Não, Não, isso aí, eu estava em off Olha, já falando eu com a Lara. eu que não é o tinha seguinte, pensado vou sobre abrir isso. aqui. ela tá construindo Vou a linguagem. vou abrir, inclusive, aqui pro pessoal do chat que está nos assistindo, entendeu? Porque sempre tem… É o discurso, né? De você tem que tomar cuidado, não falar com seus filhos de uma maneira… não me toque de jeitozinho, não sei o quê. Aí eu vejo a minha filha, que vai fazer 3 anos, entendeu? Ela, papai… Ai, meu Deus. Eu acabei de não fazer xixi porque ela tá tirando a fralda agora, entendeu? Ela tá já aprendendo. Então ela, papai, eu já passei o dia inteiro sem fralda. Eu falei, ai, que coisa mais linda é isso aí, filha. Eu falo igual um retardado mental, entendeu? E não tem como. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu vou falar com a minha filha. Papai tem muito orgulho. O papai está muito feliz. E ela falando que ela quer agora a festa da Ariel. Ai, gente. Minha princesa pequena sereia. que Ela, fofa. eu vou ficar com um vestido muito bonito, né, papai? Eu vou ficar linda, meu filho. Você vai ficar a coisa mais linda do mundo. Não tem como. Ai, Carol, corrija a gente. Esse aí eu vou fazer tudo que você Gente, falou, posso te Carol. falar? Carol, Eu eu não vou vou fazer corrigir. tudo que você falou. Mas isso não, né? Mas isso não, Mas né? isso eu não vou falar. Então vem comigo nessa. Eu não tô proibindo, não. É que não pode ser exagerado. Porque tem gente que é assim, vamos voltar a fraldinha com a meinha pra escovar o dentinho. Aí não dá. É demais. É Aí demais. tem hora que é demais. Mas tem hora que fala, vem cá, cadê o pezinho? Eu também faço Por exemplo, isso. nesse concordo, exemplo, né? faz muito sentido Ai, você vai isso. ficar muito lindinha com o vestidinho da Ariel. Aí estaria proibido. Ah, Nesse não. caso, demais, estaria é demais proibido. também. É demais, é. Mas E eu nem- outra? eu nem consigo também. Sua filha ser não é tanto- lindinha, ela é lindona. Sabe que uma vez eu fiz um story com a minha avó. E a minha avó é uma senhora muito bonita. E eu falei assim, gente, fala se ela não é muito lindinha. Eu mostrei a minha avó. Porque ela tava sentadinha, bem bonita. Ela tava toda… Aí eu usei o diminutivo pra falar. E uma amiga da minha mãe, tia Irma, beijo pra você. Excelente, inclusive, pediatra. Ela falou… Pediatra, tá? Veja só. Ela falou assim, ela não está lindinha, ela está linda. Ah, não foi a tia Irma, foi a Ana Paula Félix, a professora Ana Paula Félix. Beijo pra você, que é a minha professora do direito, inclusive. Foi ela quem falou isso. Ela falou, sua avó não está lindinha, sua avó está linda. Sua avó é uma mulher linda. E eu pensei, gente, quanta conotação negativa muitas vezes mora no diminutivo, disfarçado de fofo. Exatamente. Só porque minha avó é uma senhora idosa, ela necessariamente é lindinha? Não é lindinha de jeito nenhum.
Mas Vou a maioria adotar das isso. pessoas param, a gente não para nem pra pensar isso. Nessa correria que nós vivemos, essa reflexão que você Esse fez… lindinha num áudio 2.0, ninguém nem ouve. Ninguém nem ouve. Mas é verdade. isso. A crença, ela é a repetição de frases ditas muitas vezes. Imagina, até… a gente tem aqui… Você não tem filho ainda, né? Não, Ainda. ainda. Mas a gente tem aqui 3 pessoas que já são pais de meninas. Você é lindinha, 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 lindinha. Pats, de lindinha não vai dar tão certo, sabe? Exato. Eu não quero ser lindinha. Eu não quero ser lindinha. Eu quero fala ser que eu tô lindinha, não. lindona. Eu quero ser Lindona. linda ou lindona ou lindaça. Meu Deus. Gente, eu queria uma dica prática de vocês também para nervosismo. Do tipo, tenho uma apresentação de TCC. Ou vou apresentar meu primeiro podcast. Timidez também, né? Isso. Vou até colocar aqui como próximo tópico. Ou então, vou fazer a minha primeira live. Minha primeira sustentação oral. Pelo menos uma dica de cada, imediatamente aplicável para quem nos está ouvindo, para resolver a questão do nervosismo. Uma é cruel, né? Ela lá porque esse é o ponto mais, né? Mas vamos lá. Uma só. Vamos lá. Vamos várias. Vou quebrar a Estamos regra. aqui por vocês. Uma boa respiração, porque é a respiração que vai sustentar. É você que controla a sua respiração e não a sua respiração que te controla. Se você desorganiza a respiração, desorganiza todo o resto. E treino. Você precisa ter um bom roteiro. Você jamais pode entrar numa live para decidir o que você vai falar nessa live. Você jamais pode entrar na sala do seu chefe para decidir qual é o argumento que você vai usar para pedir o aumento dentro da sala. Você não pode abrir o story e decidir o que você vai falar quando você aperta o REC. Você precisa ter previamente selecionado. Faço isso até hoje. Eu sei. Por quê? Porque é grande comunicador. Nós não entramos nesses ambientes vendidos. Eu vou decidir lá. Isso não existe. Então, para você ter sucesso na comunicação, você precisa parar um pouco e pensar o que você vai falar. Porque falar, todo mundo fala. Deixa o improviso pros humoristas lá. Exatamente. Os áudios de 10 minutos que você recebe são falta de estruturação de fala. Então, você vai gravar lá pro cliente. Então, aí, Não, peraí, para. O que eu vou falar? Eu preciso falar isto. Eu crio um caminho mental, né? Exatamente. Isso faz com que eu consiga ser mais sucinta, mais objetiva, não precise ficar encaixando. Porque eu estou ainda buscando na minha memória o que eu vou dizer em seguida. Entende? Já saber os tópicos ali. Exatamente. Então, eu falaria respiração e preparo. Antecedência na escolha do tema. E qual é o caminho que você vai seguir. Então, e não desvia do caminho. Porque as pessoas escolhem o caminho e depois elas desviam do caminho. Essas são as minhas duas. Vou ouvir a Giovanni. Tem mais uma outra pra falar no final. Polêmica. Vixe. É boa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, duas que eu acho bastante importantes, assim. A primeira delas é se conscientizar de que o frio na barriga não vai embora. Nunca. E é bom que ele não vá. Porque quem não tem frio na barriga não se importa com o que está fazendo. Todas as coisas verdadeiramente importantes nas nossas vidas dá frio na barriga. Você não ficou com frio na barriga quando você foi ganhar a Maria? Nossa Você não fica com frio na barriga, por exemplo, quando você cogita a possibilidade da sua filha chegar e falar: papai, eu tô namorando. Né? Não vamos tocar nessa seara aí. Vai fazer 3 Mas anos assim, ainda. todas as coisas importantes da vida, eles dão aquele frio na barriga. Então, assim, vai ficando mais natural. Quanto é habilidade. Oratória é habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, se você pegar uma pessoa que sobe no palco toda semana, ela vai sentir menos nervosismo do que a pessoa que sobe no palco uma vez por ano. Porque ela faz aquilo todo dia. Mas esse frio na barriga, ele vai permanecer. Gi, eu dei aula 7 anos, em sala de aula, cursinho para vestibular. Todas as vezes que terminavam as férias, eu falava assim: meu Deus, Tudo de eu tô novo. nervosa. Por causa da aula que ia dar no outro dia. Isso fui eu voltando para as palestras depois da pandemia.
Porque pensa, eu ficava muito nervosa, eu tinha muito medo, né, de falar em público, de falhar em público, na verdade, né? Então eu ficava muito nervosa. E aí, de repente, eu comecei a fazer palestra, e aí eu fui ficando muito confortável com o palco. Eu sentia o frio na barriga, mas eu não tinha medo. De repente, fecha tudo, palestra nenhuma, 2 meses só falando com a câmera. Agora eu tenho que voltar pro público. Isso me deu, de novo, um frio na barriga muito grande, que eu ainda sentia, mas era numa proporção muito menor. Então, conscientizar-se de que o seu corpo funciona desse jeito. Nos primeiros 3, 4 minutos, ele ainda tá descobrindo onde você tá. Ele ainda tá falando, tá bom, não tem uma multi aqui pra eu lutar, é só um palco. Ou é só o meu chefe. Ele vai demorar um pouquinho, mas logo ele vai perceber e aí você vai perder o nervosismo. Então, entender que isso faz parte do jogo faz com que você fique mais tranquilo. E uma segunda coisa importante é não ficar verbalizando e canalizando toda a sua energia no erro. Encontre soluções racionais para os erros e depois você abandona ele. Como assim? Eu tenho medo de tropeçar no palco. Ok, eu tenho medo de tropeçar no palco. Eu posso ficar o tempo todo, eu vou tropeçar no palco. Nossa, meu Deus, eu vou tropeçar no palco. E aí, nós temos estudos científicos, né, que comprovam isso. Aquilo que eu penso vai gerar uma reação, uma emoção no meu corpo. Isso gera uma reação química de hormônios que oscilam. Então, eu tô falando de questões aqui científicas mesmo, racionais. Então, mexeu no hormônio, jogou meu cortisol, né, que é o hormônio do estresse lá em cima, eu vou ficar mais tensa. E isso vai impactar na minha comunicação não verbal. Aí o ombro vai pra frente, a voz já fica trêmula. Isso faz com que o meu resultado seja alterado. Lembra que a gente falou no início? É diferente a pessoa que fala sim e a pessoa que fala sim. O B acaba até tropeçando mesmo. Exatamente. Por quê? Porque ela tá com o foco ali. Então tá, não, eu tenho medo de tropeçar. Ok, então eu não vou com um sapato de salto. Bingo. Ou pelo menos salto bloco. Exatamente. A mulherada escolhe o que? Salto fino. Imenso. Nunca pra usa andar em cima salto do fino, palco. a situação já é desconfortável. Exato. Entende? Então é encontrar a solução prática. Ah, eu tenho medo de me perder, de ter um branco. Bom, mas existem várias técnicas. Vamos falar uma. Repetir o que você disse. Esqueci o que eu tinha pra falar. Deu branco. Repita aquilo que você disse de forma mais pausada, como se você estivesse reforçando. Isso dá tempo pro seu cérebro buscar de novo onde você estava. Eu tenho a técnica. Então, se eu tiver um branco, eu sei o que eu faço. Quanto mais munido você estiver de soluções racionais para os medos que você tem, menos medo você vai ter. Menos ansiedade, nervosismo você vai sentir. Então, não fica verbalizando. Acontecia muito quando eu fazia sustentação oral, aqui no TJ de São Paulo, ter algum advogado que às vezes era até mais novo que eu, assim. Não parece, mas eu tenho 10 anos de advocacia já, né? E ele chegava e falava assim, minha primeira sustentação oral, eu tô muito nervoso. Não conta isso, você não sabe se o cliente... A pessoa que vai às vezes não dá pra perceber, na maioria das vezes. Se você não é um profissional de oratória, você não percebe o nervosismo da pessoa, né? A pessoa tá sentindo, mas ela não tá mostrando. Gente, até porque tá todo mundo cuidando da sua própria vida. Exatamente. Entendeu? Ninguém tá nem aí. É como se a pessoa pedisse desculpa pra errar, né? Olha, se por acaso eu fizer alguma besteira, não me julga não, é a primeira vez. Até que o próprio Aguiari comentou, que é aquele lance também de você se dar muita importância. Sim. Tipo assim, cara, tá todo mundo preocupado de fato com os seus próprios problemas, com a sua vida. Aí, que é a assim. sua primeira vez falando aquilo e o ali. advogado ali, é o direito assim, do seu aí você vai cliente, lá- né? Ninguém tá aqui por você, o quão bem você fala. Eu não tô aqui pra admirar o quão bem você fala. Eu estou aqui pra ver se você consegue defender bem o direito do seu cliente. Não é Exato. sobre você, né? Exato. Essas duas. Muito bom, adorei. Agora eu as quero a dicas. treta dela. A treta pô. é. O que acontece com as pessoas depois que elas se expõem, né? Que elas sobem no palco e falam ou abrem uma live. Elas são incapazes de receber elogio. Tô errada ou tô certa? Ah, isso é Certíssima. interessante. Aí você, é. nossa, você foi muito bem. Ai, gente, eu acho que eu errei tanto. Nossa, mas seu cabelo tava bonito, tá sujo. Parênteses, falei isso pra Carol. Ah. Falei, Carol, seu cabelo tá tão bonito. Ela falou, muito obrigada. Falei, nossa, que maravilhosa essa resposta. E outra, Deveria tenho ser um- ensinado Isabelinha, tá? Porque o que ela faz? A Isabela tá linda. Não, só fala... Você vai falar obrigada, alto e bonito. Porque é isso, as pessoas não sabem receber elogios.
As pessoas não conseguem. Nossa, Lara, você fez uma baita live. Obrigada. Coluna Não tem. erétil. Ai, eu demorei pra entrar. Mas você viu aquela hora que eu dei aquele deslize? Esquece. Ó, boquinha fechada, fala um obrigada, internaliza e depois chega pra gente e conta tudo, né? Isso. Aí eu deslizei ali e tal. É. Só faça isso. Porque senão você mesmo vai tirar um tijolo da sua comunicação. Porque falar bem é como construir um grande muro. Você coloca um tijolo hoje, um tijolo amanhã. Se você tá falando mal de você pra outra pessoa, quem é que vai falar bem? Nossa, muito Sem bom. colocar que você coloca o foco, né? No erro. Exato. É igual a pessoa que pede desculpa. Ai, Jesus. Essa é maravilhosa. Sem Não peçam precisar. desculpa. Porque assim, falei uma palavra errada. Ai, desculpa. Diga a palavra correta em seguida. Não peça desculpa. Desculpa você pede quando deu a informação errada. Pelo equívoco, peço desculpas. Ok. Só gaguejei aqui, a dicção, a palavra não saiu do jeito que deveria. Fala a palavra certa e segue. Quando você pede desculpas, você chama automaticamente a atenção para uma coisa que a pessoa nem percebeu. Você pede desculpa quando fala uma palavra errada num churrasco. E ninguém chega em casa e fala, nossa, a Lara falou essa palavra errada. Porque a pessoa não tá com foco ali. Agora, Você se dá você fala... foco no erro. Você dá foco no erro. Exato. Se você fala assim, desculpa, você pegou Você mirou um canhão de holofote, luz, é. canhão de luz em cima daquilo. A pessoa vai se lembrar daquilo. Exato. Quanto mais importância você der pro seu próprio erro, Exato. mais as pessoas darão Gente, se as importância pro pessoas seu erro. soubessem o valor disso, há uma... Comecem a reparar isso que eu vou falar agora. Às vezes as próprias blogueiras de moda, às vezes uma é infinitamente mais bela que a outra, mas essa se dá muito melhor. Qual que é a habilidade que ela tem que a outra não tem? Comunicação. Aí, na frente da câmera, ela Exato. desenvolta, né? Desenvolta, ela é fluida, ela não fica pedindo desculpa por existir, entendeu? É, Uma vez exatamente. perguntaram pra uma blogueira, que eu adoro, inclusive, se ela se achava bonita. Ela não tem os traços tidos como traços bonitos hoje, valorizados. Ela falou, eu não penso muito nisso. Porque tem tanta coisa que se sobrepõe à minha suposta beleza. Eu penso em estar arrumada, explorar o que de melhor eu tenho como matéria-prima, em falar bem, em trazer valor pra você e pronto. Às vezes esses influencers que já na primeiro story, aí vai fazer uma sequência de stories às vezes. Gente, que não sei o que, não sei o que lá. Ah, não sei, tipo, já começa com pessoal, blá blá blá. Às vezes não começa falando direto do assunto, assim. Exato. É sempre um... Pessoal, não repara grande que não deu pra eu rodeio. passar maquiagem hoje. Tipo, aí depois E aí segue, inicia né? o conteúdo. Eu falo, cara, Exato. fala direto o conteúdo. Exatamente. Ou então assim, eu quero... Essa é clássica. pouquinho. Exato. Eu quero falar um pouquinho sobre o assunto, não sei. Como é que é? E aí O fala que é assim, só um quando sobre- pouquinho? Eu só Você quero não pode falar falar um pouquinho. tudo, ou quase, ou bastante, né? Vou falar só um pouquinho. Eu vou falar só um pouquinho sobre oratória hoje. Aí ficou uma hora falando. É. Não, e não só isso, a falta de profundidade que tem nessa frase. Eu quero falar um pouquinho sobre oratória com você Porque você hoje. não sabe muito? É, sobre? exatamente. Você não tem substância? Completamente diferente quando você fala assim, eu trouxe os principais pontos da oratória pra Exato. trazer. Vai Isso falar é persuasão. pouco. É. Isso é persuasão. Trouxe os principais pontos pra você hoje. Retórica, né? Com Completamente certeza. diferente. E Perfeito. com relação, já também encaminhando para o nosso final, com relação à timidez, né? Que é uma coisa que você comentou aí também. São as mesmas dicas do lance de falar várias vezes e, tipo, quebrar essa barreira da timidez. Tem outras uma última dicas pergunta também. depois, né? Claro. Terminando de... Tem outras dicas também para timidez, assim, principalmente do falar em público também, né? Eu penso que a timidez seja um comportamento e não uma personalidade. Porque existem inúmeras pessoas que são introvertidas e se comunicam bem. Então, a timidez, na verdade, é um sentimento. É como eu me sinto naquela posição. É isso que precisa ser trabalhado. Então, sim, o tímido, a pessoa que se sente tímida, ela tem muito medo do julgamento, ela tem medo do que as pessoas vão falar. Então, ela precisa normalizar essa questão do... A pessoa vai falar alguma coisa de mim, seja o que for, bem, mal, e eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o quê? Sobre o que eu falo, sobre as técnicas que eu emprego. E tem inúmeros tímidos aí que falam muito bem. O Steve Jobs era extremamente tímido e foi um dos maiores oradores que nós tivemos. É treino, é habilidade. Agora, não dá para desenvolver habilidade só lendo sobre o assunto. Então, um médico, ele lê, ele estuda anatomia nos livros.
mas ele não aprende a operar lendo livro. Ele tem que entrar no campo. E na oratória é a mesma coisa. Eu tenho medo, mas eu vou com medo. Entende? E se a minha vida… Eu gosto muito de falar isso. E se a minha vida dependesse disso? E se colocar comida na mesa dos meus filhos dependesse disso? Eu faria? Faria. Então por que eu não faço? Porque no fim das contas depende. O quanto de dinheiro eu coloco no bolso depende da minha comunicação. Pensem nas 3 pessoas que vocês mais admiram em termos profissionais, na área de vocês. Qual é a habilidade comum em todas elas? Com certeza, a comunicação. Porque se ela não fosse uma boa oradora, se ela não fosse uma boa comunicadora, você não se lembraria dela. Quem não se comunica bem não faz história, não fica na memória das pessoas, não inspira, não influencia ninguém. E você falando de ficar na memória, eu tô lembrando do próprio Cristo, né? Sim. O maior orador de todos os Maior sermão da comunicador de montanha, todos. Exatamente. exemplo, né? Exato. Sim, sim. E a última pergunta, pode ser? Fique à vontade. Você quer fazer um adendo com relação à timidez, Carol? Não. Eu sempre tenho para contribuir. Nosso assunto favor. eu tenho uma frase, eu vou ser breve. Eu tenho uma frase da Carla Madeira, daquele livro Tudo é Rio. E a frase é: a melhor forma de você enfrentar um fantasma é acendendo a luz. Então, tímidos, eu sei que é desconfortável, mas precisa deliberadamente querer, sabe? Escolher, enfrentar e se posicionar. Muito bom. Sim. Agora, última pergunta, pode ser? Você olha pra mim, cara, como se eu fosse É porque ele é o dono do censor ponto. desse programa, entendeu? É que tem uma pessoa aqui no meu ouvido e fala, ó, estamos nos Pessoa encaminhando no ouvido, aqui, eu vou né? fazer a última pergunta, porque ela é boa. Entendeu? Que é o seguinte, nós temos aqui na Brasil Paralelo, nós começamos a desenvolver, falávamos sobre isso anteriormente, um sistema de inteligência artificial. Que é um sistema interessante que pega as características da voz da pessoa, masteriza aquilo de um jeito surreal, essa coisa louca que a inteligência artificial faz. E aí eles criam um software que faça, por exemplo, a leitura de um livro com a voz da Carol, com a voz da Giovana, do Arthur, da Isso é Lara. muito interessante, né? E é incrível. E aí você tem, inclusive, dubladores hoje em dia fazendo greve. Sim. Né? Greve de dubladores nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. E eles estão falando, cara, daqui a pouco, sei lá, nossa profissão não vai precisar mais, porque eu pago um cara pra coisar numa máquina lá, ele escreve o texto, não tem erro de leitura, não tem erro de entonação. Eu boto alguém pra falar por mim. Sim. E o cara vai ler um audiobook lá como se fosse a Lara. Exato. E eu quero saber assim, isso é de alguma forma uma ameaça para nossa voz? Isso é uma ameaça para o mercado que trabalha com a voz? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O que é que você acha, Carol? Primeiro, eu estava lendo uma reportagem, não sei a fonte, mas que a inteligência artificial ainda é cara. O trabalho humano, ele ainda, infelizmente, né, ainda é mais barato do que a inteligência artificial. Não acredito que isso vai ser para sempre. Logo, logo, eu acho que eles vão diminuir os custos e vai ficar igual ali. Eu não tenho medo disso. Eu sinto de uma certa, sabe, nem sei exatamente a palavra, porque eu fico com medo da superficialidade dessa informação que chega. A gente passou 1h30 conversando aqui sobre o que é dito quando nada é dito. Qual é a emoção que você quer transparecer, que você quer passar, que você quer deixar. E quando você alonga aquela palavra, eu acho que vai demorar muito para a inteligência artificial chegar nesse nível de sofisticação, Sensibilidade. de sensibilidade da comunicação. Infelizmente, eu acho que para o que nós temos hoje, pessoas menos favorecidas intelectualmente não caem nessa, acreditam que é verdade, entende? Não conseguem distinguir o que é inteligência artificial de verdade do que é uma pessoa falando, sabe? De verdade. Mas eu acredito que a gente vai sofisticar, mas eu sinto uma tristeza, porque a gente, mais uma vez, está superficializando aspectos importantíssimos da comunicação. Exato. Por exemplo, eu não sei se uma inteligência artificial faria essa pausa que você fez. Não, a pausa… O que é pausa? É o silêncio. Então, talvez se programado, sim. Mas onde? Por qual motivo? Mas por quanto tempo? Entende? Quanto tempo?
como eu alonguei isso por um motivo muito específico, por uma estratégia que existe por trás. Eu não sei se a inteligência artificial consegue substituir a estratégia emocional por trás de cada palavra. Ela pode conseguir um contexto, mas eu acho que demora muito para chegar, como a Carol disse, nesse nível de sofisticação de um orador que realmente teve estratégia na construção da fala. Porque na real ela vai só mimetizar ali o estilo. Então eu vou pegar o estilo da Olha, Gi. ele vai mandar, a Gi na fala verdade, assim, com esse timbre. Vou Isso. botar uma frase, aí o robô Aí ele vai vai- ler com o seu Isso. timbre E a aí frase. ele vai dizer assim, olha, leia essa frase trazendo X emoção. É isso que a inteligência artificial vai fazer. Aí ele vai dar para aquela frase aquela determinada emoção. Mas será que aquela emoção, ela tem inúmeras formas de aparecer ali, alongando mais, alongando menos, e pode ser a mesma emoção. Em nome, eu quero transmitir felicidade. Eu posso transmitir felicidade de inúmeras Com formas. certeza. Entende? Então, não necessariamente vai ser a forma que eu transmitiria. Me preocupa muito mais a manipulação Ah, com certeza. no mundo Com que certeza. nós vivemos hoje, onde as pessoas não sabem. Elas não abrem a manchete para ler o que tá dentro da notícia. A hora que ela recebe, porque tanto de áudio que a gente recebeu na pandemia, vídeo assim. Ah, o meu nome é fulano de tal, eu sou major, não sei da onde, eu estou aqui agora dizendo que tá acontecendo tal coisa. E aí tem um tanto de gente que acredita porque a pessoa disse o nome dela, que às vezes não é o nome dela, e que é major em algum lugar. Não, isso eu inventei o Isso, nome. então, e agora imagina uma inteligência artificial que traga a voz de uma pessoa famosa falando X coisas. Entende? Então, isso é extremamente Abre um perigoso. precedente. Eu penso que muito em breve a gente já deveria estar trabalhando em cima de uma regulamentação. Aqui falando agora da parte do direito. Uma regulamentação em cima disso. Qual é o limite? O que pode, o que não pode? Eu sei que o direito, ele não pode frear algo. Não dá pra eu dizer assim, olha, você não vai poder nunca mais dublar um filme com a inteligência artificial. Você tem que, pra sempre, contratar um dublador. Infelizmente, o direito não vai fazer isso. Mas ele pode estabelecer limites. Aqui, pensando muito superficialmente, tá? Que tipo de limite? Uma das pessoas que eu vi que tá bem nessa briga, por conta de tudo isso, é a voz da Lindinha, das Superpoderosas. Então, a voz da Lindinha, ela é muito específica. E aí, as pessoas cresceram ouvindo aquela voz. Será que mudar do nada a voz da Lindinha? Porque ela não vai permitir que a voz dela Seja clonada. seja clonada. Sem que ela receba por isso. Entende? Então, será que faz sentido trocar a voz? Eu não vou mudar muito. Tem muitos personagens que nós já vinculamos com a voz. Será que eu não vou mudar isso demais? Entende? Então, talvez estabelecer limites. Ou, olha, a pessoa que cede essa voz tem um direito autoral em cima dessa voz. Eu acho que a gente vai caminhar muito mais Gente, por aí. Para onde estamos indo, né? Pra onde Não estamos é? indo. Hora de dar medo Desesperador. também. Pois é. Sim. Larinha, foi excelente. Nossa, excelente. Papo. Eu tinha certeza de que Com seria. certeza. Elas são muito boas. Meninas, vocês são maravilhosas. E claro, como as pessoas acham vocês nas redes sociais, né? O arroba de vocês, para as pessoas poderem seguir. E Um livro ou um filme? um livro e um filme. Pronto. De cada Nossa, uma. nossa. Ai, tá aqui. Lara, Brenner, eu sou mãe. Não, eu já até Tenho sei qual é seu repertório. Você livro. pode não ter tenho filme, repertório. mas você tem. Carol, eu sei o seu livro. Mas livro. Tudo é pronto. Rio? Tudo é Rio. Então, Não calma, é? calma. Então, tá. Então vamos. É o livro Mas da e Carol, filme? Me dá uma esse. cola de filme. Vou te dar uma Como é que é o nome? Como é que... Eu já sei qual. Não, você não pode falar isso, Lara Brenner. Você é a entrevistadora. Você tem que deixar a sua convidada Péssima decidir. entrevistadora, nota livro. dó. Querida, eu sou filme mãe de dela. 2, eu não assisto. Vamos lá, Carol. Como é que as Não, pessoas vou te começar encontram? com a Giovana pra eu conseguir Tá bom, pensar, né? vai Então lá. tá. Eu não passei isso no roteiro. Deixei fazer roteiro disso. As pessoas me encontram no Instagram, @Giovana com I e 2 N's. Piacentini, _ no final. Giovana Piacentini, _. E um livro, 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Não quero Nossa, nem musa. falar a Um oratória, antídoto para o caos. embora digo pra você, coluna ereta, ombros pra trás, é a regra do Jordan Peterson, né? Das lagostas. A número 1, Aquilo é muito importante quando ele fala das lagostas, gosto muito. É o livro que todo mundo, na minha opinião, deveria ler uma vez na vida, pelo menos. Assina embaixo. Tá? Um filme aí de oratória, Uhum. Obrigado por Fumar.
Ah, esse filme é muito Nossa, bom. nunca ouvi Eu nunca nem falar. vi. Ele filme. não gosta? É Já com aquele anotando cara neste que faz momento. o Harvey Dent no Batman. Eu esqueci o nome daquele ator. Eu também não sei o nome O louro. dele. Mas basicamente ele é um profissional e obrigado por fumar. E aí ele publicidade. Isso, ele é da publicidade e de repente quando ele tem que defender a venda do cigarro. Então pensa o que é você ter que vender algo que tá todo mundo contra, aí ele vai lá pros debates, né? O pessoal fala, mas isso mata. E aí ele vai construindo todo o discurso dele pra vender o cigarro da mesma forma. Até que em determinado momento ele sai dessa empresa e ele vira um professor de oratória pra ensinar discursos. Então, assim, é muito bom. Um filme muito bom. Vale a pena assistir. Que legal. Excelente. Boa. Agora a Lara já me deu a cola. Mas esse filme é sua É porque cara você se também. preparou Cola. tá? pro podcast, Não, mas eu entendo. essa parte Essa realmente... foi. Mas eu vou te falar, eu entendo. A gente fica muito imerso no universo das crianças. Sim. É? Meu parênteses, desabafo. Meu buscar tinha assim, livro, moda. Agora só tem bebê. O meu só tem noiva. Ai, que princesa. O da Carol só tem criança, né, Carol? Só, mas é isso. Enfim. Onde vocês me encontram? @Carol Newman. NEWMAN. Um livro. Vou no Tudo é Rio, óbvio. Um baita livro de uma escritora mineira. Mineira que sou, vamos valorizar. Um filme. Carla Madeira. que ela se Carla chama. Madeira, É. exatamente, Carla Madeira. Um filme. O Discurso do Rei. Uma excelente. baita preparação Muito para subir ao palco, para enfrentar os medos e fazer bonito. Exato. E Ele era faz. gago, E não ele era? faz, ele era gago. Ele é uma história digna de Demóstenes. Sim, né? exatamente. Sim. Precisou assumir. É aquela velha história, né? Faz o que precisa ser feito. Precisava Exato. assumir o trono, precisava discursar. Perfeito. Muito bom. Muito bom. A loira da oratória e a morena da oratória. Duas maravilhosas da oratória. Tenho certeza de que foi um podcast muito útil para as pessoas que nos estão ouvindo. Várias dicas pro pessoal de casa já botar em prática, né, Lara? E para nós também. Com certeza. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. E vocês de casa, gostaram desse papo aqui? Então não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar esse Sim. programa. Beijo para vocês e até a próxima.